E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Pô, hoje a gente vai invadir um pouquinho o território do nosso amigo Elvio, da Origem do Sabor, que é outro programa que tem aqui na Somcast TV. E vamos falar um pouquinho do universo que, pra mim, desde que eu comecei a apresentar aqui o podcast, eu descobri muitas coisas, assim, provei muita coisa boa. Inclusive, já provei o azeite que a gente vai estar degustando hoje aqui. E, pô, é um prazer ter com a gente hoje uma azeitóloga e diretora do Lagar H, especialista em azeite, Glenda Haas. Glenda, saúde. Saúde, muito obrigada por me Imagina. receber aqui hoje. Seja bem-vinda ao Obrigada. Somcast. Saúde. Hum, Antes da gente entrar na tua trajetória, falar bastante coisa de azeite, só agradecer nossos apoiadores. Então, pô, Triguilva, nosso parceiro de vinho, que faz uma curadoria de vinhos aqui no Brasil, coisa linda. Hoje a gente vai tomar esse Fopa e Ambrose aqui, Cabernet Franc, que tá combinando perfeitamente com essa quarta-feira com friozinho danado aqui em São Paulo. Garrafa 1515 de 2.800 garrafas, coisa linda. Brazilian Collection, Cabernet Franc 2023. Tive o prazer de entrevistar o Lucas lá na Wine South America agora. Puta, um guri, gente boa demais. Então, aproveita esse vinhaço aqui na triguilva.com, Somcast10, tem 10% de desconto com o nosso cupom. Acessa lá. Produção passando um contrabando aqui que ele esqueceu de dar antes. Então triguilva.com, Somcast10, 10% de desconto. Agradecendo nosso parceiro de águas aqui. Estoque d'água, tu quer fazer um brand direito pra tua marca? Bora lá fazer uma, ó, coisa lindinha aqui. Nossa, aqui, ó. Aí, rapaz, pegou aí? Pegou nada, né? Aí na outra câmera, produção, vai. Aí sim, aí valorizou o produto, hein? Então vamos fazer um brand direito pra tua marca. Deu pra ver até o gás aí, ó. Deu pra ver as borbulhinhas. Ô, carbonatação, outro nível. Não, águas premium, estoque d'água, manda uma mensagem pro Tamer lá, tu quer fazer 100 unidades ou muitas unidades, o cara tem preço e entrega pra tua marca, evento, loja, seja lá o que for. Faz um brand direito aí, meu querido. Agradecer nossa tábua maravilhosa aqui com Quejotra, Elvão, nosso querido Quejólatra, que faz uma curadoria de pequenos produtores a nível Brasil. Coisa linda. Quejotra tem 10% também, Somcast10. Acessa lá, QR Code tá na tela. Em Câneva, aqui tem uma breçolinha de Wagyu, coisa fina, o gão, nosso diamante bruto não lapidado. É uma mão pro tempero aí que é chover no molhado falar disso. Acho que vocês ouvem falar isso todo episódio, né? Mas não é... Dá gosto de falar, de verdade. Então o QR Code tá na tela aí também. Manda uma mensagem pro Gão. E é isso. Pô, bora! Glenda, pô, a gente vai falar muito de azeite, mas vou te perguntar qual que é a tua primeira memória com vinho. Ixi, olha, eu comecei a beber relativamente cedo. Então, eu me lembro muito, com 15 anos, meu pai ter me dado um vinho e falar assim: prova esse vinho. Eu falei assim: nossa, pai, que delícia. Que vinho maravilhoso, não sei o quê. E era um Alma Viva. Puta, começou com o pesaço direito, né? Eu me lembro assim, muito claro, e eu não me lembro qual safra que era, mas era uma safra de Alma Viva que era muito especial, né? Então, e aí eu me lembro assim, essa foi realmente a memória. Já tinha tomado outros vinhos, mas essa foi a memória que realmente foi assim, isso aqui é diferente. Justíssimo. Pô, papaizinho, nota 10. Meu pai não fez nada disso. Meu pai não me ajudou em nada com vinho, nem minha mãe. Então, há um brinde aos pais que realmente introduzem seus filhos nesse universo maravilhoso. Bom, pergunta clássica feita aqui. Pô, tu vem de outra área, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, tua formação inicial, só pra contextualizar a galera. Sim. Eu sou formada em direito, advoguei durante alguns anos, fiz também administração de empresas, e essa era a minha vida, né, assim, profissional. Mas eu sempre tive realmente, assim, essa coisa, né, vai viajar, vai no restaurante, prova o vinho, eu sei que vinho que era, eu vou atrás de saber o que que era. Eu sempre tive esse Carinho com a gastronomia, né? carinho, essa paixãozinha, assim, esse cuidado em saber o que que eu ia comer. Então, também meu pai fala, teve uma vez que a primeira vez que a gente foi, acho que pra Europa, a gente foi num restaurante e a gente comeu Gessie do Canar numa salada.
E aí, muitos anos depois, eu perguntei, pai, qual que era aquele restaurante que a gente comeu o GC do Canar em Paris? E ele falou assim, mas tu te lembra disso? Você era muito pequena, como é que você vai lembrar daquilo? E, de fato, Marcou, né? como muitas coisas que eu já comi na minha vida, né? Então, assim, realmente os restaurantes e o vinho e todo esse universo da comida e da gastronomia sempre foram muito caros, né? E aí, um certo dia, isso tudo voltou para mim, né? Acho que todo esse cuidado, esse amor, esse carinho acabou vindo assim, de uma outra forma, né? Com outro raciocínio. Total, total. Mas vamos lá, então tem uma trajetória aí que eu sei que teu pai tem muita importância nesse processo todo. Uhum. Como que foi essa trajetória até vocês chegarem aí no... Pô, vamos fazer azeite no Brasil. A gente tá falando do 13 anos atrás, mais ou menos, quando vocês Foi começaram. em 2013. O que aconteceu? Eu saí da minha casa para morar sozinha. Em 2013. Foi final de 2012, começo de 2013. Eu tinha feito algumas outras viagens em que como eu estava aqueles summer camps, essas coisas, eu não precisava muito me virar com comida, eu comia fora e tal. Então, fazer a comida em casa não era uma coisa que eu fazia sempre. Mas minha família sempre foi de cozinhar muito, mas não era algo que eu fazia. E aí, comendo, né, morando sozinha, precisava comer e cozinhar. E como eu sempre gostei de comer, eu comecei a pensar assim, vou comprar essa salada orgânica, vou comprar esse queijo especial. Eu tinha já cursos de vinho, já tinha feito curso de sommelier, eu tenho o W7-2 até. Legal. Não que eu me lembre muita coisa, porque eu acho que é um negócio que você precisa realmente estudar e continuar, mas Dá um panorama legal da dá um coisa. panorama. E fiz ABS também um tempo e tal. E aí, eu fui cozinhar e aí eu vi, assim, o azeite de oliva e falei assim, cara, eu não sei nada sobre isso, não é um ingrediente que eu tenho, que eu uso todo santo dia, eu tô aqui toda preocupada com o que eu vou comer, qual é o ingrediente que eu vou comprar, quem que produziu, e eu realmente não sei nada sobre isso. E aí, fui pesquisar para descobrir um monte de coisas, assim, que realmente, né, me tocaram. Então, em 2013... Um universo, né? Assim como o vinho, o azeite também é um universo. Assim, coisas que eu não tinha a menor ideia, né? Porque a gente pensa assim, faz na Itália, faz no Mediterrâneo, etc. Mas, de fato, a gente não tem a menor ideia. Então, logo que eu comecei a estudar, tinha recém sido lançado um livro chamado Extra Virgindade, do Tom Miller, que é um jornalista que ele fala sobre o mundo do azeite, né? E o que é esse azeite, o que é esse azeite extra virgem de alta qualidade, sobre as fraudes no mundo do azeite. Tem até uns tópicos que eu te perguntar disso daí, mas lá pro final. Falaremos sobre isso, poderemos falar, mas assim, e aí então ele fala muito sobre a fraude no mundo do azeite, o que é isso, e que as pessoas realmente não sabem o que é esse produto, né? Aí eu falei assim, nossa, mas o Brasil faz? O Brasil não faz para os produtos? E daí eu descobri que o Brasil, naquela época, engatinhava a fazer azeite. Então, o primeiro azeite extraído no Brasil, a título experimental ainda, foi em 2008, né? A olivicultura de hoje brasileira, ela vem ali final dos anos 90, início dos anos 2000, quando alguns pioneiros acabaram né, plantando essas primeiras oliveiras para conseguir extrair esse azeite depois, lá para 2010, 2011. Então, era uma coisa assim muito insignificante. Ainda é muito pequeno esse mercado, né? Então, hoje, no nosso recorde histórico de produção nacional, a gente não produz 1% do que o Brasil consome de azeite de oliva. Então, se agora é incipiente, lá era ainda muito mais. E a gente tinha as fazendas, né? Meu pai tinha comprado algumas fazendas, ele cuidava, fazia gado, ele não era o negócio principal dele, ele trabalhava com outras coisas, mas tinha isso como um hobby também para ele. E aí eu falei assim, vamos então fazer, porque já tinha esses brasileiros, inclusive um da nossa cidade, um aqui na Serra da Mantiqueira, então a gente foi visitar, foi conhecer, e aí daí eu fui estudar fora. Então, estudei em Portugal, estudei na Itália, até o primeiro curso que eu fiz foi nos Estados Unidos, na Califórnia, que também a gente chama de novo mundo do azeite, né? São as novas terras onde se planta, saindo do Mediterrâneo. E plantamos as primeiras oliveiras em 2014. Então, de 2014 até a nossa primeira safra, perto de 2020, né? Em 2020, eu basicamente estudei como é que a gente ia fazer esse azeite, o que esse azeite ia ser, e se de fato a gente ia fazer um produto que a gente tivesse orgulho de apresentar para um mercado consumidor no Brasil.
pô, e a oliveira também é ingrata igual o vinho, né? Demora bastante. Demora 3, 4 anos o vinho, 3, 4 anos você até consegue já fazer uma colheita, fazer um rosezinho ali e tal, mas... Existem algumas variedades que com 3 anos começam a dar, era o que se falava também quando a gente começou a plantar, mas não deu, né? Então a gente acabou esperando aí até 2020 com uma safra um pouquinho maiorzinha aí, pouquinho maiorzinha, a gente tá falando de 3 mil litros de azeite. Pouquíssimo. É pouquinho, tá louco. E, pô, tá legal aí, mas vocês já tinham essa terra lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, vocês olharam pra lá, pô, vamos fazer lá, vocês chegaram a analisar outros lugares pra poder fazer, a ideia assim que foi Não, lá... a ideia era porque essa fazenda que a gente tem essas oliveiras foi a última fazenda que foi comprada e por acaso tinha sido comprada 1 ano, 2 anos antes. Ah, já tinha umas oliveiras lá? Não, a Não. gente plantou essas Tá. oliveiras. E como já tinha, nessa região, já tinha esse produtor e tinha alguns outros ali na região, Ah, tá, a gente disse, entendi. então aqui ó, uma terra boa para produzir. Mas não é que a gente simplesmente foi lá e foi. A gente testou solo, a gente fez a correção toda desse solo, porque é um solo mais ácido, você faz uma drenagem, porque é um solo também mais úmido. Então a gente teve toda uma correção para fazer ali. Mas sim, a gente fala que é o paralelo 30, né? Ele está equivalente ao Mediterrâneo no hemisfério norte, em que então ele teria ali algumas características Parecidas. especificamente nessas regiões do Rio Grande do Sul, e com uma grande diferença de ser muito úmido mais no Brasil, né? Muito mais úmido. Bem Mas mais. as características climáticas de invernos mais frios, primaveras com chuvas bem distribuídas e verões mais quentes, a gente tinha essa característica. Hoje em dia, com as mudanças climáticas, um pouco Tá mais tudo muito difícil. bagunçado, né? Pô, legal, mas aí esse estudo que vocês fizeram foi depois que você viajou para estudar? Foi A gente antes? iniciou quando eu fui estudar, a gente comprou as mudas deste parceiro lá, e aí a gente foi estudar lá. Então a Embrapa já tinha estudos, a Embrapa já tinha estudos edafoclimáticos da região, do que seria possível fazer. Embrapa é animal, né, cara? É uma puta entidade. Pesquisa no Brasil científica é importante, aliás, em qualquer lugar do mundo, né? A gente não dá valor, cara, pra esse tipo de coisa aqui. Tem que dar muito valor. Às vezes passa na linha de rodapé ali das coisas, né? Mas a gente tinha que dar mais holofote, né, cara? A Embrapa pro agro, assim, é um... E mais dinheiro também. Não, total, Pra fazer as pesquisas. isso é importantíssimo. Pô, e aí, legal. Fiz tudo de solo, começando um projeto, plantando... Porque eu não sou agrônoma, né? Vamos lembrar que isso daí é uma coisa especificamente de agrônomo. Não, Então, total. e a gente tinha, naquela época, ainda muito poucos especialistas também nisso, porque era uma coisa que estava começando. Então, era muito difícil você achar um profissional que soubesse lidar com isso. Então, você tinha os professores de universidade, algumas pesquisas de universidade, a Embrapa, mas um profissional para isso era super difícil. Então, a gente contratou o nosso primeiro agrônomo, que está com a gente até hoje, que estudou especificamente para produzir com a gente. Boa. E aí você foi dar umas pernadas. Califórnia, Itália... Portugal, Grécia, Espanha. E, pô, e cada uma dessas regiões, o que você tava buscando? Porque eu acho que cada uma deve ter uma característica muito interessante que dá pra agregar aqui, né? Sim. Assim... E cada um desses lugares tem características específicas do lugar. Do lugar Cada também, localidade culturas específicas, né? Exato. Em termos, por exemplo, de variedades de oliveiras, a gente não tinha muitas opções. A gente tinha o que já tinha sido, né, o início daquele plantio lá, e alguns produtores nacionais já plantavam algumas variedades específicas. A gente ainda hoje precisa de pesquisa de variedades até mais adaptáveis dos que a gente tem no Brasil. Então, como que se poda isso? Qual tipo de plantio que você vai fazer? Então, quando você vai planejar implantar um olival, você tem que saber qual que é a distância dessas árvores, como é que eu vou colher isso, vai ser mecanizado, vai ser manual, como é que eu vou formar essa árvore para aquilo que eu quero dela, pensando no que azeite você queria, que variedades eu vou ter ali, porque eu quero características A, B e C naqueles azeites. Então, foi isso que eu fui buscar. E aí... Uma das coisas também que é muito importante é que o azeite que existe hoje, em 2026, e que começou a surgir ali uns 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele é fruto de uma revolução tecnológica, tanto no modo de se extrair azeite, quanto técnicas de poda, de métodos de implantação de olival, tempos de colheita, né? Antigamente se colhia em dezembro, hoje se colhe os melhores azeites, você começa a colher em outubro. Isso, Europa, né? Então, tendo esse conhecimento lá, a gente traz para o Brasil para fazer adaptado à nossa realidade, que ainda precisa muito ainda ser estudado. Não, total. Eu acho que
Tem muito paralelo, eu acho que o azeite e o vinho, assim, eles caminham junto desde os primórdios da humanidade, né? Acho que são as duas primeiras coisas que o ser humano conseguiu fazer, junto com pegar um trigo ali, fazer um pão. Acho que caminha junto. E essas grandes revoluções que a tecnologia trouxe também, acho que tá muito alinhada, né? O vinho que a gente bebe hoje, basicamente, é um vinho de 30, 40 anos, né? E o azeite, a gente segue muito por essa linha, né? Essa linha. Antigamente se fazia os azeites nas prensas, lembra? A primeira prensa frio era azeite extra virgem. Hoje em dia, o processo é completamente diferente. Você faz é uma linha contínua. O que define a qualidade vai ser o fruto e a qualidade do processo, né? Então, normalmente os azeites feitos nos modos tradicionais, eles não têm a mesma qualidade que feito nesses modos mais modernos. Tá. A época da colheita, tudo isso vai influenciar no que você quer fazer. Azeite o que azeite você quer, que resultado é esse, para quem você vai vender esse azeite. Não, total. Eu fui pra Espanha recentemente, desci de... como é que chama lá? Rioja. Não, de Madrid até... Eu rasguei basicamente a Espanha até o sul, lá até Andaluzia. a Andaluzia. E, cara, Só de ver. você só vê oliveira. 90% do percurso é oliveira, o máximo tem uns túneis lá e o resto é oliveira. É A Andaluzia impressionante, é a maior região cara. produtora do mundo. A Espanha produz mais de 50% do azeite consumido no mundo. É animal, assim, e é tipo... É um mar, assim, é um negócio Pô, que não acaba nunca. Você vai de trenzão rasgando a Espanha assim, e, cara, não para. É oliveira atrás de oliveira, atrás de oliveira, atrás de oliveira. Provavelmente eles devem ter uma colheita mecanizada, deve ser um outro processo, uma outra qualidade. Depende muito, assim, Mas depende você muito tem do os olivais produtor, mais né? modernos, mais focados em produção, vão ter um olival super intensivo, outros... E assim, tem que lembrar que isso é cultural, isso é uma herança. Então, as pessoas herdam oliveiras, né? Então, eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma amiga minha, eu tinha feito um curso na Itália, e no final do ano eu fui visitar ela e outros amigos meus italianos lá na Puglia. E aí era assim, eu estava num campo, um monte de oliveira, assim, centenárias, e daí assim, aquela ali é minha, aquela ali é minha, aquela ali é minha, aqui, essa aqui não, essa aqui é essa. Tipo assim, como se ela soubesse individualmente cada árvore. E eram muitas, né? Então, isso Vem faz parte da testamento. vida da pessoa, exatamente. Então, ó, você tem empresas ou produtores mais modernos que vão fazer um certo tipo, mas você tem isso que é herdado, isso daí não vai sair. Então, às vezes, não sei se você viu, árvores muito grandes, com troncos enormes, muito grandes, e aí entre elas, bastante oliveiras menorzinhas. Não cheguei a ver, porque o trem bala, o negócio vai rasgando lá, mas não deu pra ver tanto detalhe, mas absurdo, assim. Pô, e aí, você lembra qual que foi o primeiro curso que realmente mudou o teu universo? Já no primeiro. É o primeiro, já chegou com o pé na porta. Porque quando eu li o livro, eu falei assim, nossa, tem que provar o azeite. E aí eu falei assim, vou ficar colocando gordura na boca, óleo, que gosto que vai ter isso, né? Que a gente... Aí fiz com que eu tive em casa ali, tipo, você tinha ali um azeite melhorzinho, um outro pra... Aquelas coisas que a gente faz, né? Mas pra cozinhar... Tá. Aí pus os dois ali e assim, intragável. Muito ruim. E ele fala, mas é muito... assim, assado, assim, isso aqui não tem nada a ver com isso. E até então eu não tinha provado azeite bom. Aí o primeiro curso, aí assim, isso era início de 2013, mais ou menos, em meados de 2013. Aí eu vou à internet, assim, procurando, assim, onde que eu vou fazer isso. E tinha, logo em setembro, já esse curso, que era curso para extração de azeite. Eu não sabia absolutamente nada, eu fui no curso de extração de azeite. Só que lá, para você extrair azeite, você precisa provar. Então foi a primeira vez que, de fato, eu provei o azeite. Um azeite realmente extra... Néctar ali, direto do... Exato. E ali sim, assim, tipo, isso aqui não tem absolutamente nada que ver com aquilo que eu tinha em casa, com aquilo que a gente compra no dia a dia. Com uma prateleira cheia de opção que parece tudo igual e na grande maioria das vezes é tudo igual. tudo igual. A maioria não presta nenhum. É só caro, mas não presta nenhum, né? Não, azeite é um negócio complicado, né, cara? Porque, assim, aí a única coisa que eu acho que difere do mundo do vinho é o tempo, né? O vinho, o tempo traz uma complexidade, uma melhoria pro vinho, para alguns, outros não. Mas pro azeite é totalmente o contrário, né, cara? Isso é muito doido, né? O azeite, ele tem um frescor que ele é necessário. Então, assim, todo o azeite, por melhor que ele seja, com o tempo ele vai perder isso. O que vai fazer com que isso seja que esse processo seja mais lento, essa oxidação seja mais lenta? Proteger da luz, proteger do calor. Armazenamento. Armazenamento.
transporte, o próprio cuidado em si. Então, se você abre uma garrafa hoje e você não vai usar ela toda, ou, óbvio que não se usa uma garrafa toda num dia, a não ser que você receba, sei lá, 200 pessoas, você vai guardar esse azeite. Quanto menos tempo você guardar, quanto mais você usar esse azeite, melhor vai ser, porque você vai ter ele, os melhores benefícios vão estar ali. Não, Né? Você não total. vai deixar esse azeite rancificar na tua cozinha. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, como armazenar, armazenar, tempo de que pode ficar aberto ali, mas vamos entrar mais na história do lagar. Então, pô, você foi fazer os cursos, o que você trouxe, assim, de referência que você pode falar, pô, isso aqui eu pincelei da Itália, isso aqui eu pincelei da Espanha. Como que você foi montando o que vocês são hoje, assim? Olha que engraçado. Os lugares que eu fui, eu sempre via o mesmo tipo de cuidados específicos, né, em termos de produção. Então, eram olivais e produtores muito preocupados, assim, com sustentabilidade. Então, o curso que eu fiz em Portugal, foi a primeira vez que eu ouvi falar, em 2015, em produção integrada, que é um negócio que existe já desde os anos 70 para você reduzir o uso de toxinas em qualquer tipo de produção. Então, tem a convencional, produção integrada e a orgânica. Você já ouviu falar em produção integrada? Não. É obrigatório na Europa você ter uma produção integrada. E é um negócio para você reduzir de fato toxinas. Então, você não usa, por exemplo, você não tem um calendário, como existe na soja. Qualquer cultura você tem um calendário, você tem que fazer isso, 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 aquilo naquela época. A produção integrada diz assim, observa e atua na medida da necessidade. Tá. Né? Não é igual ao orgânico, tipo, você não pode usar. Então, assim, você ficou doente, põe um antibiótico. E isso, eu falei assim, então eu quero fazer isso. Eu não quero ter que ficar aplicando as coisas sem a necessidade, né? Sem ser um desperdício de recurso financeiro que você comprar sem necessidade, você está adicionando mais defensivos sem necessidade, né? Então, isso foi uma coisa que eu trouxe, falei com o agrônomo, falei assim, eu quero fazer isso desse jeito, assim, então vamos buscar fazer. Então, assim, isso foi uma coisa que veio e que a gente, de fato, conseguiu implantar na nossa produção. Legal. Esse tipo de manejo. Outra coisa foi assim, por exemplo, a arbequina é uma das variedades mais plantadas no mundo e ela é uma variedade que, assim, se um especialista em azeite disser que você falar que é uma arbequina, ele já vai te olhar com cara feia. E tinha 2 produtores específicos espanhóis que faziam uma arbequina maravilhosa de colheita precoce, que não tinha nada a ver com uma arbequina. Mais conhecido pelo mercado, né? Nada que ver, mas assim, nada que ver. E eu falei assim, eu quero fazer, essa arbequina que eu quero fazer é essa. E aí, o Trouxe a primeiro ano referência. que a gente fez, que a gente extraiu, todos os nossos azeites estavam maravilhosos, eu falei assim, isso aqui é o que eu queria fazer, isso aqui eu consegui fazer o que eu queria. E aí a gente foi pros prêmios e ganhamos um prêmio com toda, por acaso a arbequina foi realmente o que mais se destacou em todos os concursos, mas todos ganharam prêmio. Então, eu acho que cada lugar trouxe algumas coisas. E mesmo coisas que eu aprendi, depois eu vi assim, mas isso dá para ser feito diferente. Não era tudo... não era uma verdade que não pode ser contestada, não era uma coisa que eu não posso adaptar de um modo diferente. Então, é aprendizagem, né? Não, total. E é mão na massa, né? Aquilo que o planejamento não consegue te trazer, né? É só na hora que você tá lá cair, que é terra, né? É mão na terra, é outra realidade. Pô, e aí, o nome? O nome. Lagar H. Lagar significa o lugar onde se faz o azeite, a casa onde se faz o azeite. E a gente trouxe para o nome porque a gente entendeu que o processo para se fazer um bom azeite de oliva, ele importa. A casa importa. Muito importante. Então, assim, não adianta você ter uma boa matéria-prima e fazer um processo ruim. E não adianta você, uma máquina velha soltando óleo ou uma máquina suja, isso tudo vai estragar a qualidade do seu azeite, da sua fruta. E dentro desse processo, você tem opções de fazer isso do modo mais sustentável possível ou não. Então, o processo para a gente desse azeite, nosso azeite, a gente queria realmente chamar atenção para isso. Qual que é o processo das coisas que você faz, qual que é essa tecnologia, o que está sendo bem feito para que aquele produto saia bem. E o H vem do Haas, do sobrenome, né? E aí seria os nossos valores, os nossos princípios dentro daquele negócio. Não, justíssimo. Porque geralmente no mundo do azeite você não vê essa conexão, né, com a questão do lagar. Não, você vê azeitona com azeite caindo, a mulher lá colhendo.
Aquela coisa meio... Como se só a azeitona existisse, né? Pô, e de processo, assim, vamos falar do processo, vai. Pô, que uma coisa que a gente sabe que é importante é a questão de tempo, né? Sim. Tempo da colheita até o processo de extração ali. Vamos falar como que funciona isso e pontuar, assim, quais são as etapas mais... As etapas mais importantes. É. Então, a planta entra em dormência no inverno, pós-colheita. Aí a gente tem a polinização, e no Brasil, mais ou menos em setembro. Eu vou falar da realidade brasileira, tá? Sim, sim. Então, inverno, julho, mais ou menos, ela tá em dormência. Aí, setembro, tem a polinização. Aí você tem o pegamento de frutos, o crescimento dos frutos, o endurecimento do caroço, e aí você chega na colheita, que é mais ou menos em fevereiro no Brasil, de fevereiro a abril. A gente é o único país do mundo que colhe em altíssimo verão, tá? Porque a gente, não se sabe por quê, mas acho que por causa do calor, as azeitonas amadurecem mais rápido. Então, a gente vê um amadurecimento muito rápido no campo, principalmente pelo calor, né, em si. E a gente faz essa colheita, e aí, especificamente por causa do calor, a gente tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil. Essas frutas não podem de jeito nenhum ficar no campo, né? Então, às vezes, quando você vai na Europa, você vê lá, ó, azeitona debaixo de uma árvore, dentro de um saco de... Mas é outra época, né? Ainda hoje existe, tá? Mas tá esquentando. Então, por exemplo, em outubro, que era para ser frio, já está ficando quente. Os caras vão ter que começar a ser ágil também. Começar a agilizar, exato. É verdade, geralmente você vê a azeitona largada lá, às vezes naqueles tapetes que o pessoal coloca embaixo para colher, fica lá. A gente colhe, levanta e vai para uma câmara fria. Tendo azeitona suficiente para a gente começar a vir, então ela dá uma esfriadinha. Se é uma azeitona das 6 da manhã, não tem muito problema, mas se é uma azeitona um pouquinho mais tarde, a gente fica na câmara fria, ela dá uma baixada de temperatura, e aí entra para desfolha, lavagem, moagem. Isso tudo no nosso processo tem um banho-maria frio dentro do processo, né? Então, a água é gelada e todas as máquinas têm um banho-maria frio para manter essa temperatura abaixo, porque a própria... Para não começar a fermentar ali também, né? Não só fermentar, mas a temperatura aumenta com a própria movimentação da pasta, né? Tá. Atrito. Sim. E aí passa pela moagem, que é fechadinho, bonitinho, um moinho, não é aquele moinho de pedra, é um moinho menorzinho, tem várias velocidades, diferentes grelhas, etc., de acordo com o tamanho da fruta. Passa para uma batedeira grandona, que ela vai fazer um processo que chama malaxação, que é um pouco de separação e junção das gotas do azeite saindo da pasta. E aí você vai para o decanter, que o decanter gira por força centrífuga, ele separa as diferentes partes, a parte líquida, o azeite, da parte sólida. Aí sai o azeite, pronto, finalizado. Em 1 hora, você tem azeite. Pô, é um processo complexo, né? É uma máquina só. E antigamente era o quê? Os caras iam lá e... Antigamente era assim, colhia, a fruta não estava tão verde, já estava mais madura, aí ela ficava um pouquinho lá, daí ela fermentava. Ainda acontece, tá? Bastante. Porque acho que também tem a questão do volume, né? Acho que quanto... Volume, exato. Aí tudo isso né? era manual. Então aí você tinha um moinho de pedra, então vai jogando no moinho de pedra, aí o moinho de pedra vai passando, não sei o quê, vai fazendo a massa, a polpa, né? Aquela pasta. Aí as pessoas, era tudo gente que fazia. Pegavam aquela pasta, colocavam naqueles tapetinhos. Já viu esse processo na internet? Já. Põe no tapetinho em cima do outro, coloca na prensa hidráulica, baixa a prensa hidráulica, escorre a leite. Eu consigo sentir o cheiro disso. Assim, esse tapete ele não consegue ser bem lavado. Impossível, o negócio vai ficar entremeado ali, né? Tudo ferro e óleo de maquinário antigo. Azeite absorve aqui. Então, assim, antigamente era assim. Só que pelo fato de você não ter adicionado calor nos tapetinhos, chamava de primeira estação frio. Aí depois, para você tirar mais azeite, você aumentava a temperatura, porque daí descola mais o azeite da pasta. Essa era a diferença, basicamente, dos azeites. E aí depois você tem esse processo, e aí você tem uma nova legislação que vai definir as categorias de azeite pela qualidade, tanto química quanto sensorial do produto. Pô, então é realmente uma grande mudança aí sanitária, Muito. Principalmente, né? É que o azeite ele não tem atividade microbiológica, né? Então, mas sim. Mas sim, lembra? pô. Você já não tem uns vídeos que tem o burrinho ou o boi passando com a pele.
no negócio lá pra... É doido isso aí. É isso. Pô. Foi uma ótima mudança. Não, é legal explicar isso, porque, cara, é realmente um salto de qualidade, né? Um salto enorme de qualidade. Tanto que hoje voltou-se a pesquisar muito mais sobre o azeite, porque esse azeite tem muitos outros benefícios que antigamente ele não tinha. Não, total, imagino. Sempre teve, sempre terá azeite, qualquer tipo, do pior ao melhor, eles fazem bem para a saúde, mas os melhores fazem muito melhor. Justíssimo. Pô, então, extraiu, já vai direto pra garrafinha. A gente filtra, eu filtro o azeite, sempre filtro assim que sai, porque você limpa esse azeite. Cada parte que eu te falei desse processo pode gerar um defeito no azeite. Então, um dos motivos por qual a gente faz uma análise sensorial é porque a gente vai cheirar e vai falar assim, eu tive um problema aqui, eu tive um problema ali. E a gente vai acertando isso. Nunca tive nenhum problema até hoje, graças a Deus, mas pode ser que algum dia tenha. Mas a grande necessidade é isso, é classificar o azeite. Se esse azeite tem um defeito de fermentação, significa que ele esperou demais, estava muito quente, fermentou essa fruta lá fora. Se eu tenho um azeite que tem cheiro de borras, por exemplo, que é um outro defeito, significa que eu posso ter feito ou eu não filtrei e deixei só decantar e não fiz uma decantação bem feita, ou eu não fiz uma filtragem bem feita. Sobrou resquícios de água e de fruta dentro daquele azeite. E isso também fermenta dentro do azeite, desce, forma uma decantação e aquilo forma um defeito no azeite. Você já viu muito azeite não filtrado no mercado? Ele é turvo e embaixo ele tem uma borrinha. E normalmente está em uma embalagem transparente para você. A grande chance desse azeite trazer esse defeito de borras é bastante alta. Todos têm, não. Se for um azeite recém-extraído, bem extraído de um produtor que você conhece, não terá. Mas esse azeite tem que ser consumido rápido. Então, cada coisa pode trazer um defeito diferente para esse azeite. Aí você pode corrigir qualquer erro de processo. Boa. E aí já vamos finalizar o processo, então, e entrar na questão da importância de um vidro escuro. Vamos entender um pouquinho dessa questão de logística também, que assim como o vinho, o balanço ali dá uma atrapalhada na questão que tem do líquido que tem dentro. Vamos finalizar a cadeia para a gente já poder ir para outro... Beleza, então, aí filtramos o azeite, coloca num tanque de aço inox com nitrogênio numa sala refrigerada, porque você evita a exposição ao oxigênio, ao calor e a exposição à luz. Então, esse azeite está bem armazenado, ele vai ficar ali o mais inerte possível, longe de qualquer reação. Aí, nós fazemos o invase sob demanda. Então, a gente vai acompanhando todas as nossas vendas, semana a semana. Às vezes, a gente não prevê uma venda muito grande. Às vezes, fica um pouquinho mais lento. Então, a gente vai acompanhando para saber quando que eu vou fazer o próximo invase. Então, normalmente, uma vez por mês, no máximo 2 vezes, assim, a cada 2 meses, a gente tem um invase novo vindo para São Paulo para a gente poder distribuir para os pontos de venda. Para manter o frescor. Para manter esse frescor. Então, assim, não importa se esse azeite foi feito em fevereiro seguinte ele vai estar bom, porque ele só vai sair daquele tanque inox em janeiro. Tem data do invase aqui? Tem a data do invase aí, tem. Então isso é interessante, hein, galera? Tem a data do invase. Então, manter esse azeite o mais tempo possível no tanque de inox com nitrogênio na sala climatizada vai defender o frescor desse azeite. Outra coisa que vai defender o frescor desse azeite é o fato dele sair da fazenda e vir direto para praticamente a casa do consumidor, vai no máximo passar num ponto de venda. Essa é a grande diferença acho que assim, o azeite brasileiro vai ganhar muito por causa disso, né? Quanto menor a distância, maior o frescor. Não tem segredo. Se você pegar, a gente fazer um comparativo, a gente tem os azeites importados, os azeites do Mediterrâneo sendo feitos, o melhor deles, setembro, outubro, e vai vir para cá num container. Se ele não tiver, se o produtor que está trazendo não tiver o cuidado de colocar ele minimamente isolado, num container minimamente isolado, ele vai passar ali em linha do Equador, que já é um calor, e vai chegar aqui no Brasil naquele calorão, um verãozão, dezembro, janeiro. Quanto tempo ele vai ficar parado no porto debaixo desse sol dentro de um container? Então, assim, isso tudo, assim, por melhor que seja o azeite, ele tem uma perda. Os melhores azeites terão perdas menores. Os piores azeites terão perdas bastante grandes. Então, um defeito comum de se achar é o ranço, por causa disso, porque ele já co-oxida. A gente vê os produtores tentando fazer envases e mandar cada vez mais rápido, mas isso é uma coisa que o tempo do transporte exige, né? Então, não tem muito o que fazer. Tem milagre, né? Ou você coloca num tanque de fato climatizado, num container climatizado, ou não tem muito o que fazer. E a gente, não adianta, é continente, é via marítima, você vai mandar por avião, é caríssimo, é surreal.
Quando vocês mandam pro concurso que vocês falaram, vocês mandam via avião? Avião. É, né? Porque senão Avião. não tem sentido. É uma caixa só, né? Carésimo, mas é uma caixa, são as amostras específicas, então Ah, pode até ter uma perda aí nessa, sei lá, fico preso na alfândega 1, 2 semanas. Pode haver uma perda, mas é paciência do processo. não, total. Pô, legal, assim, eu gosto de dar essa explanação geral aí, porque talvez a pessoa não tenha assistido outro episódio de azeite que a gente já fez, ou outro, não, né, caiu de paraquedas aqui, falou, vou tomar um vinho com os caras lá, e pô, estão falando de azeite, esses malucos. Mas é isso. Pô, e aí assim, a gente tem, você comentou ali que 2011, 2012, tava começando esse universo do azeite aqui no Brasil. Cara, eu já provei muita coisa interessante nesses últimos anos aí de azeites, assim, que realmente, né, quebrou um paradigma, né, na minha cabeça do que era um azeite e o que é um azeite hoje, né? O que a gente pode trazer, assim, por que o Brasil tá fazendo tanta coisa boa? Porque realmente a gente não produz em larga escala, então a gente olha com carinho muito especial pra produção e aí realmente a gente quer fazer o melhor do melhor. É isso que é o nosso cenário hoje? Isso é, sim, um fator, né? Então, assim, a gente sabe que a nossa produtividade, a produtividade brasileira chega a ser 3 vezes, 1/5 de uma produtividade do Mediterrâneo. Nossas árvores são muito novas, a gente tem um problema com umidade que também causa isso. Influencia, Então, tá? temos dificuldades e as árvores não estão as mais adaptadas, pode ser que não sejam as variedades mais adaptadas, mas é o que a gente tem. Então, porque também a gente não consegue fazer uma escala muito grande, a gente presta muita atenção nesse cuidado. Mas outro fator é, como a gente é novo nesse negócio, como a Tem gente, muitas praticamente amarras, todo né? mundo, praticamente todo mundo aprendeu desse azeite novo de alta qualidade, o que que é esse produto, e é uma coisa que gera encantamento, Pô, demais. porque você não quer fazer outra coisa, entendeu? Então você vem com, de fato, as melhores técnicas e os maiores cuidados para isso. A gente não tem a tradição. Então, um problema muito grande, por exemplo, tem regiões ali do Mediterrâneo que os produtores são, ai, mas a minha família faz azeite assim há 200, 300 anos. Por que que eu vou mudar isso? Por que que eu vou colher em outubro se eu sempre colho em dezembro? Tem regiões que o produtor às vezes quer fazer alguma coisa, mas o lagar, que no Brasil é muito comum o produtor ter o próprio lagar. Às vezes alguns terceiros fazem, mas lá é muito difícil você ter um lagar. Você tem produção e você tem que terceirizar essa extração. Às vezes o cara quer fazer alguma coisa e o lagar da região dele ali do lado nem abre. Não tá nem aberto para receber a fruta dele. Ele fala assim, eu não vou fazer. Vou fazer o volumão, fazer o que eu sempre fiz. Pô, e às vezes tá lá com excesso, tem que esperar a vez. Pô, que loucura. Então isso é essa logística. Mas assim, os parques tecnológicos têm mudado. Então vamos ver quantos anos vai demorar pra gente de fato ter, assim, só azeite bem feito, moderno. Novas gerações entrando e oxigenando. Acho que isso o mundo do vinho viveu isso. Acho que o mundo do azeite vai demorar Muitas um pouquinho mais, famílias, né? Muitos jovens tinham abandonado esses negócios da família, essas árvores e tal, foram para a cidade e acabaram voltando. Tem muito projeto de recuperação de olivares abandonados, justamente por causa disso, assim. Sempre precisou de muito subsídio. E aí chegou uma hora que não valia mais a pena. Não tinha mão de obra, etc., saíam de lá. E agora, hoje, com um azeite melhor. Assim, não, eu vou fazer a minha marca, vai ser um azeite de alta qualidade. Isso hoje é um movimento que existe. Tá. Você comentou da questão da produtividade, do tempo, da idade da oliveira, né? Quando que ela tá em plena carga, assim, de produção, assim? Existe por variedade, tem um Cada tempo variedade vai ter médio? então, por exemplo, a arbequina seria a variedade mais precoce, começa a produzir com 3 anos, então Não, mas o ápice da o fruta ápice dela. assim, não se sabe se é com 15, 20. Hoje os olivais mais velhos, a gente pode dizer que sei lá, 20 anos, Aqui no Brasil. no Brasil, É. né. Só que as nossas árvores crescem muito mais, a gente tem uma necessidade de poda muito maior. Tá. Então Mais custo, né? Mais custo. No também. Brasil, até isso, né? Até a natureza não colabora, né? Então, assim, a gente tem, assim, quando uma produtividade média espanhola é 40 quilos por árvore. Aqui, você vai ter um ano muito bom, talvez você tenha isso em algumas árvores. A gente não sabe exatamente qual que é o ápice para que ela produza isso, porque a gente não produz isso com frequência. Então, a gente teve 2 anos Muito bom. 2 anos muito bons, 22, 23, 24, 25 foram anos péssimos para a olivicultura. Tá. E aí, esse ano volta uma produção boa. E mais olivais, a gente tem não só os olivais antigos produzindo, né, mas a gente tem novos olivais entrando em produção. Boa. Pô, eu tinha perguntado no negócio ali de mandar o azeite para concurso. Quando vocês chegaram lá, vocês e outros azeites começaram a ganhar medalha,
a galera falou, pô, o que esses tupiniquim estão fazendo azeite lá, velho? Como é que foi a receptividade, assim? Não, eles, assim, como é um azeite moderno, a gente faz azeite de alta qualidade, eles, assim, não teve nem assim, nossa, como assim o Brasil fazendo isso? Gerou curiosidade, assim, o que vocês estão fazendo aí? Como que vocês estão fazendo isso aí? Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui num concurso, eu tava com uns colegas de curso, e aí ele falou assim, mas como é que você implantou isso lá, tal, não sei o que, assim, eu corrigi solo, assim, você corrigiu o solo? Você gastou dinheiro corrigindo solo? Assim, sim. Você vai fazer assim, mas você é louca? Como você. Mas aí você fez isso, aí você fez o azeite. Mas como é que funciona isso? Porque aqui a gente não existe correção de solo. É uma realidade completamente diferente, né? Mas eles não, né, não sei, porque de fato o mundo do azeite que faz azeites com esta qualidade é muito pequeno. E todo mundo dentro desse mundo quer que as pessoas cada vez tenham acesso mais a esses produtos, porque é de fato um alimento funcional excelente para a saúde. Excelente para a saúde, né? A gente não tá falando só de uma coisa prazerosa. A gente tá falando de uma coisa que faz bem para a saúde no geral do corpo humano. É a melhor gordura que existe para o corpo humano. Eu gosto de pensar que, assim, qualquer outra coisa no mundo que se faça óleo ou gordura, você pode comer ela de qualquer outra forma. A azeitona você só tem essa. Então, assim, para você comer uma azeitona, ou você tem que fazer ela em salmoura, uma fermentação, ou você tem que extrair o azeite. Você não come uma azeitona in natura. Qualquer outra coisa que. Não dá. Qualquer outra coisa que pode virar gordura, o óleo é uma fonte de gordura, você pode. Então, óleo de coco, você pode comer o coco. O abacate, você pode comer abacate. O bacon, você vai comer a gordura do bacon ali no bacon. Você não precisa fazer a gordura daquilo. E essa gordura do azeite, ela é específica do azeite. Então, não tem outra coisa no mundo que tenha ela. Né? Então, ela foi feita para o corpo humano. Não, e é muito louco, né? Porque é uma coisa que tá intrínseco no nosso dia a dia ali, a gente olha com muito pouco carinho, né? Assim, é uma gordura que eu uso para cozinhar. É uma gordura que eu uso ali para minha salada. Não é a coisa especial, entendeu? Isso, porque antigamente era especial, né? Mas muita gente fala assim, porque minha avó usava no bacalhau, na Páscoa, não podia usar o azeite, era só para aquela ocasião e tal. Aquele azeite de 40, 50 anos atrás não tem nada a ver com esse azeite de hoje. Não, nada a ver. Nada. Se é que pode chamar de azeite, né? Antigamente era só óleo de soja com azeite no Brasil, não existe azeite puro. Primeiro, azeite extra virgem chega no Brasil, os Maria ali, né? Aqueles óleo Maria, aqueles negócios... Mas o óleo Maria, ele diz o que ele é, tá? Não mente. Ele não mente. Mas era o que a gente chamava de azeite aqui na década de 90 ali, né? Eu lembro, na casa da minha avó lá, tinha aquela cestinha quadradinha, você segurava, colocava aquela latinha ali, o palitinho, aquele guardanapinho tudo engordurado ali, ó, coisa linda, né? Aquela coisa sem sabor quase, né? Ou com sabor muito de fermentação, muita fermentação. Muita gente reconhece a fermentação como uma qualidade. Por causa que tem essa memória afetiva com o que já tinha na cozinha de casa, né? E esse cheiro da fermentação é o mesmo cheiro da fermentação da azeitona em conserva. Então, assim, fermentou mesmo aquela fruta, né? Já foi, galera. Deu erro. Puta, que doideira, né? E, pô, em casa, assim, eu tenho um azeite tradicionalzão de mercado que eu uso pra cozinhar no dia a dia ali, afinal, né? Não nasce dinheiro do chão, né? Uhum. Mas eu tenho meus azeites no armário lá, escondidinho, no fundo, bem escurão lá, que é pra comida. Aí é pra finalizar um prato. Mas aí você só usa pra finalizar? Quanto tempo aquele azeite fica aberto na sua prateleira? No máximo 6 meses. Agora, quando tá acabando, eu começo a usar mais na cozinha. Então, diminuir 6 meses é bastante tempo já. Quando você chega lá no 6º mês com esse azeite aberto, ele já vai ter transficado. E aí você perdeu o melhor dele, você já perdeu. Então, assim, a gente tem as coisas. Vamos usar o azeite mais barato para cozinhar, vamos usar o vinho mais barato para cozinhar. Por que a gente vai cozinhar com produtos piores? Né? Uma coisa é assim, óbvio, a única coisa que nos impede de cozinhar com azeite extra virgem carésimo, de mais alta qualidade, etc e tal, é o tamanho do bolso. Não existe outro motivo. Não tem milagre, né? Então, mas a gente tem também essa coisa, né? Então, às vezes você até tem o poder de fazer aquilo, só que aquilo ali te prende. Porque assim, por que na comida do dia a dia eu vou usar um negócio desse? A gente se limita no dia a dia. Quando é no dia a dia que a gente tem que usar o produto de melhor qualidade, porque é
Todo dia. Não, eu acho que já tá indo pro espaço, eu começo a colocar pra cozinha. Aí eu rotaciono Então, aí você pode. mais. Um azeite rançoso, que era muito bom, e você pega e cozinha, não tem problema nenhum. Lógico, a gordura monoinsaturada é maravilhoso. Só que o azeite, quando ele tá mais fresco, quando ele tá com a melhor expressão dele, ele também vai te trazer aquilo ali no prato também. Então, a Não, gente tem total, mania de guardar e a gente acaba perdendo. Se a gente usasse todo dia, ou para as coisas que a gente deveria, se a gente desse, né, acabasse usando melhor, ou mais vezes, né, ou finalizasse mais pratos, porque a gente também não tem uma cultura Não, de não tem. finalizar muitos os pratos, né? É, E muito sabor, né? Porque dependendo do azeite que você pega, cara, transforma um prato. transforma um prato. Então, assim, eu gosto de dar, o exemplo que eu mais gosto de dar sempre é arroz com ovo. Você chega cansado, você pega aquele arroz de ontem, frita um ovo no azeite, finaliza com azeite, é outro prato, é outra coisa, é um conforto, é um prazer. E além de tudo, vai fazer bem pra você. Você tá usando uma gordura boa, né? A pipoca, se você vai fazer pipoca com óleo de soja, mas você só está adicionando uma gordura, usa o azeite. O azeite ele vai trazer um sabor para sua pipoca diferente, ele vai trazer mais saúde para sua pipoca, não só pela gordura monoinsaturada, porque ali a pipoca também vai absorver os polifenóis, etc., que são outras partes do azeite ali que fazem ele ser tão saudável. E aí você fica assim, mas eu vou gastar o azeite fazendo pipoca? Cara, Aquela nossa síndrome do tipo, pro Não, dia a eu dia, não- pro pequeno eu não preciso, É né? que em casa não entra óleo, assim. Quando eu casei, eu comprei 1 litro de óleo lá. Cara, não, mudei de apartamento, sei lá quantos anos depois, tava o mesmo litro de óleo do casamento, assim. Tipo, Sim. eu nunca fritei nada na minha casa, assim, no óleo. É. Nunca. Mas você sabe, a grande maioria das pessoas faz muita fritura, né? É mais um costume. Eu nem sei fritar direito, assim, eu falo muita coisa. Eu não gosto, é específicas. coisa suja pra cacete, entendeu? Eu tô querendo distância de Fritar bife é a sujeira. coisa que eu mais evito, é fritar bife dentro da cozinha. Não, tudo que eu faço eu meto no forno lá, ou se não, frito de uma forma mais leve ali, mas, nossa, tá doido. Oi, falando de comida, assim, gastronomia, acho que vocês chegam a fazer algum tipo de ação com chefes, com restaurantes. Acho que é uma puta porta de entrada pra desmistificar essa questão do azeite consumidor, né? Sim, a gente tem alguns restaurantes que são parceiros nossos, então, assim, lá em 2023 a gente começou com essa parceria com alguns restaurantes. A gente tem um produto específico com o restaurante que ele pode com uma garrafa refilável, para não ter também tanto geração de resíduo, né? Resíduo, tá? Então a gente tem esse produto. E aí, desde que a gente começou a aparecer também nos restaurantes, a gente cresceu bastante. Então, muita gente procurando, porque de fato provou o azeite. E aí, você tem que ter um restaurante que sabe por que ele está pagando mais caro. Primeiro, porque é produtor nacional, porque esse azeite é mais fresco, porque tem melhor qualidade, porque minha comida vai ficar melhor. Que de fato fica. Então, a gente tem sim alguns chefes que utilizam nossos azeites. Alguns compram de galão, outros compram azeites específicos para finalizar pratos específicos. Tá. Porque aqui a gente pode falar de nível de picância, a gente pode falar de uma porrada de Sim. coisa, né? A gente tem um amargor, a gente tem um frescor, que é a base ali, tudo. Mas são muitas São muito nuances, diferentes. né? A gente tem aquela coisa, azeite é tudo igual. Não é. Cada azeite tem as suas características. Cada Pegar variedade. um azeite super picante, metendo uma salada ali, É. vai dar muito certo, geralmente. Quem nunca teve contato, quem só comeu azeite rançoso fermentado, a hora que pega um azeite muito intenso, tipo uma coratina, e coloca numa salada de alface, vai se assustar. Vai falar assim, eu não quero isso. Então, tem esse choque, jogo aí. Total. E aí, trazendo um paralelo com o nosso universo do vinho, né? O vinho, terroir é chover no molhado, né? Fala da expressão do solo, clima, interferência humana, tudo aquilo que, né, que vai dar aquela característica para aquele vinho. Como a gente transporta isso pro azeite? A gente consegue... Não há estudos profundos em relação a terroir em azeite. Alguns profissionais dizem que tem diferença, que dá para sentir, outros, mas pode ser também a própria experiência. Então, se você pega um profissional brasileiro, ele vai sentir, por exemplo, jabuticaba. Um europeu não sabe o que é uma jabuticaba. Não, é a referência São as próprias cultural, referências culturais. Então, você começa a ver coisas diferentes no azeite do que você tinha antes, porque não necessariamente por causa de terroir, e sim pela própria pessoa que está sim, bem. total. Existem alguns estudos, então tem um estudo na Universidade de Marche, que é feita a resenha. Então, todos os anos, elas pegam azeites monovarietais de diferentes regiões da Itália, ela tenta mapear qual é aquele perfil sensorial daquele azeite, daquela região, daquele ano. Mas a gente não tem ainda assim, tipo, essa região
Em anos frios, o azeite sai assim. A gente não tem esse mapeamento como a gente tem. Nem uma análise química ali mais detalhada? Que A análise consiga... química do azeite é mais simples, e ela depende muito do, assim, vai ter acidez, o peróxido, ele não vai te trazer quimicamente, uma análise de DNA, ele vai te trazer também a variedade específica, ele não vai te trazer a realidade ambiental daquilo, né? Mas tem gente que diz, porque o azeite daqui é mais assim, o azeite de lá é mais assado. Mas não se tem estudo concreto que mostre isso ainda. Tá. Porque muitas vezes o azeite está associado a regiões mais quentes, né? E lá no sul a gente tem uma região que às vezes é muito chuvosa. O verão, é que a gente confunde o frio. Porque no sul faz muito frio, no inverno faz, isso é ótimo para oliveira. Mas o verão gaúcho, o verão... Não, é quente pra cacete, É desesperador. A única coisa que ele tem é que ele é mais úmido, né? Mas ele é mais seco. A gente tem muito mais seca, muito mais estiagem no Rio Grande do Sul do que no Sudeste. Para chover no Rio Grande do Sul é tipo quando você vai no verão no Mediterrâneo, quantos dias chove ali? Você vê chover, você passa 10 dias na Itália, choveu quantos dias? Às vezes não chove. Não chove. 10 dias. A gente passa lá 60 dias sem chover também, né? Depende da região. Tá. E qual a maior dificuldade que vocês têm hoje lá do manejo, assim, das oliveiras, assim? Chuva. A chuva. Umidade de solo. Muita umidade. Vocês ainda fazem negócio de solo lá, de extrair água? A gente faz sempre, todo ano a gente dá uma mexida na drenagem. Então, tá vendo, galera? Não é só extrair o néctar, né? Tem todo um contexto por trás que, cara, é legal expor isso para entender o preço ali na frente, né? E valorizar o que tá dentro dessa garrafinha, né, cara? Acho que é fundamental, cara. Sim. É uma doideira. E benefício, assim, o que a gente tem de bom, assim, que a gente pode comparar com os países mais tradicionais, assim, que produz azeite? Assim, o que a gente tem, o que os caras não têm lá? Tem alguma característica? A gente tem uma proporção muito maior de produtores fazendo azeite melhores. Tá. Isso é uma coisa que a gente, então, primeiro o fato da gente estar no Brasil, a gente vai ter o azeite mais fresco pela distância, mas assim, é muito mais fácil você, na prateleira, comprar um azeite brasileiro e ser feliz do que um importado, do que até às vezes na Itália, no próprio italiano. Então, às vezes você vai num agriturismo, por exemplo, na Grécia, no interior da Itália, no interior de Portugal, e o cara vai dizer, esse aqui é um azeite extremamente maravilhoso, minha família faz há 300 anos, isso é um negócio rançoso. Porque não sabe, porque é tradição, é a tradição. É o que ele conhece ali. Ele não conhece, ele faz aquilo há 300 anos, ele não vê necessidade de aprender. Pô, vamos começar então com essa degustação, porque eu já ia perguntar para você o que vocês têm hoje de variedade lá. Como que funciona isso hoje? 8 variedades plantadas, então é arbequina, arbosana, coroneiki, coratina, frantoio, manzanilha, picual e grapo. Tá. São 8 variedades. Aí a gente tem na nossa linha regular o blend e o coroneiki, que são as variedades. O blend, ele é um blend de diferentes variedades. A coroneiki, ele é um monovarietal de coroneiki, que é uma variedade que vai muito bem, principalmente no Rio Grande do Sul. Foi essa que eu provei aqui. É uma variedade bem destaque, assim, muita gente gosta, porque o blend é um pouquinho mais suave, e o coroneiki, ela tem uma potência, ela produz super bem. E aí a gente tem as edições limitadas, e aí todo ano essas edições limitadas são selecionadas. Porque, por exemplo, a arbequina, que é a edição limitada, ela é uma arbequina que é colhida na primeira semana, que ela é uma arbequina bem mais verde. Né? Na segunda semana, a arbequina já mudou de perfil organoléptico. Então, essa daí já não entra na arbequina limitada. Pro blend ali. Ele vai pro blend, ele vai compor alguma outra vai compor outra coisa. Não porque é pior, porque ele é diferente. Você tem. São coisas produtos diferentes. para coisas diferentes também, Exato. né? Eles são azeites diferentes. Então, a gente vai... O azeite final, a gente pensa, o que eu quero daquele azeite final para a gente poder O objetivo, total, né? Aí, por exemplo, a frantoio. A frantoio é uma variedade italiana, a gente tem poucas árvores, ela produz pouco, então esse ano a gente produziu 300 litros. Ela entrou como um monovarietal, como uma edição limitada. A coratina também é uma variedade italiana muito mais intensa. Ela entra também como uma edição limitada. Ela nem entra em outros blends.
podem fazer um pouquinho de parte de blend, mas Dá um temperinho ali. Mas ela é ali, a gente, para você, e é uma evolução, né, do consumidor. Então, ele consegue provar um azeite mais suave, com uma boa intensidade. Não é suave, é sem graça, é plano, etc. Ele é suave, que tem amargor, picância e frutado suaves, característica dele, sendo que nenhum produto nosso é realmente muito suave. E começa a aprender o que são os outros. Então, ele vai numa evolução à medida que ele vai se interessando. Pô, que massa. Então vamos lá. Qual que é o primeiro que a gente vai startar A aí? gente vai provar primeiro é o Rituais. Tá. Que esse é um blend, basicamente de arbequina e coroneik. Que ele é feito para você usar no dia a dia. Então, você tem uma intensidade que ela é boa para você cozinhar com ela Tá. e você finalizar com ela. Então ele consegue, ó. Ele consegue transitar nos dois mundos. Nossa. Deixa eu mostrar pra galera aqui o... Aqui. Será que vai? Ai. Aí, galera, ó. Aí, tudo bem, deu pra ver. Põe aqui na minha, aqui, ó. É que a embalagem é tão bonita que é toda... Há muita luz aqui, o negócio fica... Pô, eu não tinha visto essa embalagem aqui, bonitona. É hein? nova, é lançamento. Porra. A gente lançou essa semana. Que bonitona. Chegou, Exclusividade do podcast. chegou essa semana. O Invase chegou. Ah, esse é o lançamento, Esse é o né? lançamento, exato. É verdade, pô. Então você vê que ele tem. Tá Aí, aquecendo não sei se ali, todo ó. mundo é. sabe, você já explicou como é que faz? Ah, já passamos por isso aí. passaram por isso, Até o então. copinho aí tem o... Tem, o copinho azul, né? Para uma análise sensorial profissional, a gente não vê a cor do azeite. cor do azeite, é. Né? Porque senão ela sugere a gente o que a gente vai sentir, mas pelo prazer de provar azeites, a gente prova assim. E aí, tecnicamente, pra quem caiu de paraquedas aqui, como a gente faz análise Tá. técnica? Primeiro a gente analisa o aroma, então a gente aquece um pouco ele para liberar esses aromas, nariz. Aí a gente vê se é um frutado suave, aí eu diria que 3 pontos, de 0 a 10, a escala. Ele tem um verde, ele tem, o que você sente? Não, uma graminha muito leve, assim, uma coisa bem delicadinha. Ele tem um frescor de campo, mas não é Tem, nada assim. Mas a fruta ainda acho que sobressai um pouco o frescor do verde, assim, né? Sim, ele tem um amendoado, porque aqui ele tem uma arbequina um pouquinho mais madura, uma coroneca um pouquinho mais madura, então é que ele tem várias frutas, ele tem uma maçã verde, Tem. talvez uma casca de banana verde. Aí é uma linguagem muito parecida com o vinho, mas um pouquinho... Mas aí lado. as referências são diferentes e o próprio fato dele ser uma gordura muda muito essa percepção, né? Aí a gente vem na boca, a gente vai passar esse azeite em toda a boca, em um pouquinho de ar para perceber esse frutado na boca, né? Qual que é o retrogosto desses aromas dentro da boca. Sentir o amargor e sentir a picância na garganta. A picância que vem pra garganta, né? A gente estava tomando vinho antes, mas ó, o amargor, a picância. Na boca parece mais amendoado. Aí aquela coceirinha boa da picância aqui na garganta. Isso, tudo leve. Então, assim, você vai usar pra cozinhar, frita o ovo, tal, faz o que você quiser. Aí você põe na salada, você põe no arroz com ovo, você põe no seu filé de frango, você põe em cima dos seus legumes. Você usa ele tanto para um quanto para outro. Você vai ter a saúde de um azeite extra virgem bem feito e fresco. Aí pro seu dia a dia mesmo. Sem precisar pensar, né? Eu vou harmonizar isso com aquilo, harmonizar Não, esse aqui você, tá na dúvida, É isso. manda pau. Manda rituais. E aí a gente também traz uma grande novidade desta embalagem, é que a gente tem muita informação. Então a gente, o consumidor vai na prateleira do mercado, sempre azeite extra virgem, azeite de oliva extra virgem. E não tem mais nada. Ou tem suave, intenso, ou tem, às vezes, a variedade, que muita gente não conhece as variedades, não faz a menor ideia do que significa cada variedade. Então, a gente vai trazer uma linguagem muito mais acessível, assim, tipo, o que tem aqui dentro? Aqui, então, tem um azeite suave, tem um azeite que faz bem para a saúde, um azeite que é brasileiro, um azeite de baixa acidez, ele foi extraído a frio, ele tem o uso de recursos naturais responsável.
Então, tudo que a gente acredita do nosso processo... Todo o do produto, trabalho, tudo tá aí. aquilo que vocês se esforçam para desenvolver, tem que ter um jeito de trazer De tudo trazer, isso, né, cara? exato. E Que a gente- valorizar, né? Exatamente. É uma embalagem também, né? Essa cor. Ela remete ao barro vermelho do Rio Grande do Sul, de algumas regiões do Rio Grande do Sul. Esses recortes, ele é todo recortado para lembrar os talhões em que as oliveiras são plantadas. Então, cada talhão tem um formato diferente. Tá. Eu tava tentando entender justamente isso. Você, quando olha de cima a fazenda, você vê os talhões assim, cada um tem um formato diferente. Então, a gente traz esse formato da terra. E essa pegada do alumínio aqui, Essa embalagem de lata, né, não é comum no Brasil, a gente usa muito o azeite brasileiro mesmo, né, nacional, usa muito vidro. E a gente trouxe a embalagem de lata por muitos aspectos. Ela protege também o azeite, ela tem uma reciclabilidade boa, ela é mais leve, ela tem um custo menor. esse negócio de reciclabilidade. Tem regiões que não deixam reciclar o vidro de pote de azeite? Não existiu alguma coisa desse? Pode ser que naquele local não tenha uma tecnologia específica, Tá. porque você tem, mas assim, vidro, você quebra e você Vidro é vidro, recicla. Metal, você faz. A PET, aí a PET tem a PET verde, a PET verde transparente, a transparente, o azul, são recicláveis. Aí quando você começa a ter coisa colorida, daí você já... Aí, cara, não tem nada mais sustentável que isso daqui no Brasil. Se tem uma coisa que realmente funciona a nível de sustentabilidade, assim, é reciclagem de alumínio, né, cara? É absurdo. Acho que Essa não é alumínio, essa é metal. metal, tá. Olha, Mas ela é específica para azeite, ela é revestida. Então, deve ter toda uma tecnologia por trás, né? Então, pô, pra armazenar também funciona bem, né? Incidência de você luz só precisa zero, guardar num lugar fresco. Fresco, né? Incidência de luz zero, né? Mas, pô, legal esse azeite. Bem... Próximo. Agora a gente vai para Coroneik. Esse aqui é Plantou e vamos Coroneik. Vou deixar aqui depois pra gente olhar As as cores, nuances do... Já que a gente não tá fazendo análise muito técnica, então a gente pode brincar bastante aí. Ó a diferença da cor. Já dá para você ver, ó. É mais esverdeada, né? A Coroneik é uma variedade grega que vai muito bem no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, vai super bem. Ela tem uma intensidade um pouco maior. Vamos lá. Então a galera aqui não tá no vídeo, tá Bom, ouvindo... você já sentiu o cheiro só de chegar pertinho? Aqui eu já sinto menos fruta e mais verde. mais esverdeado, assim. Né? Até a cor já remete pra essa pegada, né? Mas aqui a gente tem uma massa verde mais presente, uma grama cortada mais presente, uma folha de rúcula. Faz aquela rúcula selvagem, pequenininha. Aquela que é difícil achar hoje em dia. Exato. É outro azeite, tá vendo? O que mudou? Aqui também tem Coroneik. Mas uma dosezinha bem... Não, aqui a proporção, tem uma proporção específica, mas é porque aqui ela é uma azeitona um pouco mais verde, aqui ela é um pouco mais madura. Mas ela não é uma azeitona madura. Veja, tem um espectro muito grande de maturidade de fruta, de madurez de fruta. Sim. Ela vai te lembrar numa proporção mais delicada. Tá. Esse aqui, né? Ele vai ser mais delicado aqui. Não, mas Nossa, produção. A cor é muito diferente, cara. É absurdo. Não sei, vai ser difícil ver com a minha careca aqui no fundo. Mas põe na outra aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Esse é a Coroneik 100% aqui, ó. É muito mais esverdeado. Pô. Não, dá pra ver. Mas... Ó a potência dela na boca. Cadê o... Deixa eu mostrar pra galera. A picância dela já é totalmente diferente. Cara. Ó. Um retrogusto muito mais presente. E bem verde, né? Assim, Não, bem verde. Põe aqui na outra, né, produção? Galera, essas câmeras, elas não colaboram muito às vezes, né? É isso. Se não pega o foco no participante, reclama. Se pega o foco no... pelo amor de Deus. Deixa eu colocar aqui, né? Coisa linda. E aí eu trouxe assim eu trouxe a Frantoio, que é aquela que a gente fez esse ano, só 300 litros.
Então é uma coisa muito específica, muito especial, assim, faz para quem realmente quer aprender, quer entender a diferença de um e outro. Ela é muito típica da Toscana. Ei, lugar ruim. É. Muito típica da Toscana, ela é um pouco mais intensa, ela tem outras características, ela é verde também, mas ela tem outras características, outras nuances aqui dentro. Ó, também é um pouquinho mais verde também, mas ele é mais amarelado, talvez. Agora Tem uma pegada mais ele dourada é mais, aqui. Parece ser mais denso a cor, né? Ó, fazer um negócio direitinho, galera. ó, aí o aroma também, assim, as intensidades, assim, quanto mais longe você consegue sentir o aroma, também mais intenso ele é. Então isso também, a própria distância aqui vai te dizer, esse aqui é mais suave, aqui é mais médio, aqui é mais intenso. E isso no nosso universo do vinho é a mesma pegada. Que eu tenho, minha narina é um negócio defeituoso, assim, né? Mamãe e papai não colaboraram muito com o meu nariz, então assim, eu respiro por meio nariz só. Esse tá travado, esse aqui tá mais ou menos funcionando. Então minha parte olfativa é uma desgraça. Aqui a gente vê que ele é verde, mas é um verde completamente diferente. É, bem diferente. Aqui ele tem mais alcachofra, por exemplo, uma couve. É quase que uma. Ele tem um aroma ali atrás também, tipo, tem uma frutinha aqui, mas uma fruta que ela tá verde, ela não tá. Ó, a couve eu consegui sentir mais aqui. Cheirinho de couve. Às vezes a gente, né, no Brasil, muita gente às vezes não consegue sentir a alcachofra, mas essa couve é muito próxima. Que o cachorro faz um negócio meio complicado. É que é né? difícil pra gente ter uma alcachofra. É igual amêndoas verdes, por exemplo, é um aroma muito típico de azeite. A gente nunca sentiu um aroma verde na vida. Assim, eu fui sentir em Portugal, fazendo um curso que era a época das amêndoas, e aí o professor falou assim: isso aqui é uma amêndoa verde, ela fechadinha na caixa. A gente vai, abre, fuça. Aí tem a amêndoa de dentro, é um cheiro completamente diferente da amêndoa que a gente tem no mercado, que ela normalmente, oleaginosas no mercado tendem a ser rançosas. Com exceção da nossa pecan, porque a gente produz muito bem nosso pecan nacional, então a nossa pecan tende a não ser rançosa. As outras muito oleaginosas podem ser mais rançosas. Ó, na boca ele ainda. A gente vai sentir. A gente não limpou a boca nem nada, mas você vê que ele é um pouco mais amargo que o outro. A picância é um pouquinho mais tardia, mas vem. A picância pesada. tá vendo bem depois. Ela vem depois, mas ela vem. E não tão pouca. Não, acho que a picância é bem equivalente, só que ela demora. Ela demora um pouco pra vir. Mas, porra, é muito louco, né, cara? É tudo azeitona, né, cara? Mas o vinho é tudo uva. Tudo uva, é muito doido, né, cara? É muito legal, cara. Mas acho que no azeite surpreende por causa disso. A gente não tem esse histórico. A gente nunca, né? A gente nunca produziu azeite. A gente, mesmo quando você viaja, você não necessariamente você vai provar o azeite mais fresco que está sendo feito ali, o melhor azeite que está sendo feito ali, porque nossa, eu estou na Itália, num restaurante italiano. Não quer dizer que está num restaurante italiano dentro da Itália que aquele azeite vai ser bom. Não necessariamente, né? Entendeu? Então, geralmente não, né? Então a gente às vezes confunde uma coisa. Nossa, eu fui na Itália para ver um azeite maravilhoso, aquele azeite, se duvidar, nem era maravilhoso, era só porque você estava na Itália. E aí também tudo isso amansa, né? A gente, tudo fica mais gostoso quando a gente tá viajando. Pô, amargor, picância e a parte de fruta, né? O frutado, ele é intensidade de aroma. Tá. Então, assim, quando a gente classifica, primeira coisa que a gente vê, tem defeito? Sim ou não? Tem. Qual que é? É fermentado? É vinagrado? É borra? Qual que defeito é esse? Então, aí a gente depois passa para o resto. Quando ele não tem defeito, você vai, frutado. É um frutado verde ou um frutado maduro? Porque frutado é intensidade de aroma. A gente chama de frutado quando é uma coisa lembra mais fruta, é mais suave, mas não, no azeite especificamente, você decide se ele é verde ou se ele é maduro, é intensidade de aroma. E aí você vem, é verde mais folha ou mais grama? Tem alcachofra? Tem massa verde? Tem grama recém-cortada? Aí você vai nos outros. Aí tem alguns que tem frutas vermelhas. Tem alguns que você vê assim, aí tem alcachofra é muito comum, massa verde é muito comum, grama recém-cortada. Aí acho que a alcachofra, eu já falei, é um dos grandes também.
E aí você vai oleaginosas, mais para nozes, mais para pinole, mais para avelãs, mais para pistache. Aí você consegue ir indo mais a fundo, mas basicamente a gente segue uma lógica. Uma lógica ali, né? Pô, e dessas variedades, o que se adaptou melhor lá na fazenda? Quais Arbequina e Coronet, que são por as volume, por uma entrega? produtividade bem maior, assim, a qualidade. Bom, aí falar em qualidade, assim, é só você saber fazer que a qualidade aparece. É, isso que eu ia falar, porque dá pra Não dá pra falar dizer que uma um é maior, melhor que o outro. não é, são diferentes, são variedades diferentes. É. Então, assim, o que se adapta melhor? Não é o que vai sair melhor, porque o sair melhor Produz depende, melhor, é o né? que produz melhor, é o que vai ter mais produtividade, né? Então, Arbequina e Coronet que tem uma produtividade maior. Porra. E aí, falando assim, monovarietal e blend, como é que vocês decidem isso? É muito pelo perfil que vocês querem entregar do azeite ali, por necessidade mercadológica? Talvez o brasileiro não esteja tão acostumado à questão monovarietal ainda. É. Então, assim, o brasileiro, ele não sabe, né? Ele não sabe que o azeite, ele pode ser um blend, pode ser um monovarietal. Então, quando a gente trouxe também o Lagaragá, assim, a gente quer ensinar. Então, a gente quer que o consumidor saiba o que ele está consumindo. Ele não sabe disso ainda, vamos tentar mostrar para ele de um jeito. Então, a gente tem o blend, a Coronet como a nossa linha branquinha, né, básica, que é justamente isso. Então, existe um azeite que ele é blendado, são diversas variedades ali dentro. E existe um azeite que é monovarietal, e aí tem a Coronet ali que é o par, tá, assim, a dupla perfeita também para você ter dentro de casa, para você começar. Então, você começa com esse, que é bem não assusta quem nunca provou, ele vai pro dia a dia, ele é pau pra toda obra. Aí você passa para a linha branca, o blend Coronet. Aí você, nossa, tem um mais suave, tem um mais intenso. Um é uma variedade específica, o outro é um mix de variedades. Então, aí a gente já vai passando essas informações pelo próprio produto, né? E aí então assim, tem variedade. Quais são essas variedades? A, B, C, D. Então, a Frantoio, Arbequina, Coronet, Coratina. Então, cada uma vai ter a sua característica. Então, é uma escada de conhecimento. Então, a gente tem uma linha que a pessoa se ela vai conseguir acompanhar essa evolução dela, né, no mundo dos azeites. Muito bom. E a gente decide assim, eu quero que a minha Coronet tenha muitas características de Coronet, eu quero que minha Frantoio tenha. Então, aí a gente vai colher agora, vai colher daqui a pouco, qual que é a temperatura de extração, qual que é a velocidade, né? Então, a gente vai ter. A gente faz o produto de colheita, tudo focando no produto final. Então, eu quero que esse produto seja assim, eu quero que ele tenha esse perfil, eu quero que ele seja pau pra toda obra de todo mundo todo dia, entendeu? Aí a gente vai escolher, selecionar as variedades de acordo com esse produto. Tá até agora aqui, ó. Da Tomei uma Frantoio. aguinha gelada aqui depois ainda. Aí tá. Vai que vai. O Aqui. amargor e a picância são sinais de que o azeite está fresco, que ele tem essa presença boa de polifenóis, que é justamente a parte importante que os azeites extra virgem de alta qualidade têm hoje em relação à saúde do azeite. Então, todos os azeites têm gordura monoinsaturada. Mas aí, você ter esse frescor, você ter essas características, diz que ele tem mais polifenóis e que, portanto, seria um azeite mais saudável. Muito bom. Pô, aí a gente tava falando aqui de embalagem e tudo mais, e pô, tudo aquilo que a gente faz na fazenda, sustentabilidade. Pô, eu acho que isso é um tema que a gente, quando pode, a gente tem que trazer à tona aqui e mostrar aquilo que o produtor brasileiro faz em prol de um. Aquilo, né? Pô, você tá plantando. Você tá trabalhando com a terra. Se você não olhar para sustentabilidade, é imaginar que daqui a algum tempo você não vai ter mais onde plantar. Exatamente. Então, assim, o que tem efetivamente hoje lá na fazenda? O que vocês fazem, assim, de ter uma embalagem com um processo de reciclagem melhor? Dá um panorama geral aí desse tema que eu gosto muito, assim. Bom, começou tudo lá com a produção integrada nesse daí em Portugal, né? Então a gente trouxe para cá e a gente tem no Brasil uma produção de. Tem algum tipo de certificação disso? Tem no Brasil tem uma Legal. produção tem uma certificação de produção integrada. E aí a gente começou com isso, e aí eu também, ao longo da jornada, eu descobri que a oliveira, ela tem uma predisposição a sequestro de carbono maior do que outras árvores, do que outras culturas. Então, normalmente árvores, florestas, por isso que a floresta amazônica também é tão importante, o crescimento de árvores são grandes sequestradores, né, de gás carbônico na atmosfera.
E aí eu falei assim: "Ah, mas então eu tenho o manejo sustentável aqui desse solo, eu cuido desse, né, do solo dessa forma correta, que também agrega um pouco mais de gás carbônico. A gente tem as oliveiras". Assim, mas e para fazer o azeite, né? Como que a gente Entender vai fazer isso? a pegada, né? Aí a gente existe uma certificação internacional de construções verdes. Então, os engenheiros analisam para que aquele edifício vai ser usado, qual que é o uso dele, qual que é a operação dele para poder fazer um projeto onde aquele prédio, a atividade daquele prédio tenha menos impacto. Então, quando a gente decide construir o lagar, a gente também constrói esse lagar com esse selo LEED Gold, que faz com que a gente tenha energia 100% solar, renovável. A gente tem toda a nossa água que a gente usa no nosso processo, que a gente usa água para lavar azeitona e para lavar o maquinário. Então, a limpeza é uma coisa muito importante. Toda essa água é tratada e devolvida para o meio ambiente. Senão é a mesma coisa que não lavar os tapetinhos. Exatamente. A máquina tem que estar assim, ó, Tininho. todo santo dia. Terminou, são 2 horas de lavagem, cada parafuso, tudo. Então a gente devolve essa água limpa para o meio ambiente. E aí, por causa disso, a gente faz com que essa fábrica seja zero carbono, tem uma operação zero carbono. Este processo todo, essa operação toda para produzir o azeite Lagar H, ela já foi certificada como carbono negativo, ou seja, toda a operação, ela sequestra mais gás carbônico da atmosfera do que ela emite. Então, a gente tem uma atividade regenerativa, vamos dizer assim, de meio ambiente. A gente não é só como se a gente não existisse, é como se a gente ajudasse a se regenerar. Isso também fez com que essas 2 certificações, carbono negativo e LEED, também fez com que a gente tivesse a certificação B, que também só existem 3 ou 4 azeites no mundo que têm a certificação B, que são empresas, né, pouquíssimas empresas no mundo que têm essa certificação, que significa que ela é uma empresa, que ela não pensa só no lucro que ela vai ter, ela pensa qual que é o impacto dela no meio ambiente, na vida das pessoas, nas comunidades. Então, ela atua não só com o foco de ganhar dinheiro, ela atua com o foco de fazer um impacto positivo ou diminuir o impacto negativo. Tá aqui, ó. Selinho B. Para quem não conhece, vou tentar mostrar aqui, galera. Extrapola um pouco a sustentabilidade do que a gente conhece de meio ambiente. De meio ambiente, né? É bem esse aqui, ó. Ela é uma análise holística, assim, geral de todos. A sustentabilidade ela não é só um matinho ali, né, galera? Não é só jogar o lixinho no lugar certo. Não é só colocar pra É que a gente. Eu acho que a sustentabilidade é uma palavra que a gente, como brasileiro, conseguiu prostituir, né? Virou uma coisa meio vulgar, assim, sustentabilidade, reciclagem. Não é isso. Sustentabilidade é o todo, cara. É um negócio funcionar. É a intenção, é o cuidado, é realmente pensar. Então, se a gente fala que toda a decisão que a gente toma, a gente tem 2 coisas muito importantes: a qualidade do produto que a gente está entregando para o consumidor e quais são os impactos, né, desse produto, a forma que a gente está fazendo ele. Então, é um processo decisório que a gente tem que talvez a gente nem pense em tudo que a gente deveria pensar, mas a gente busca o máximo de cada coisinha, de cada lugar. O que isso aqui está melhorando no ambiente, isso aqui vai ser bom para o consumidor, isso aqui vai ser bom para os nossos trabalhadores e a comunidade. Então, assim, a gente pensa em cada coisinha mesmo para tomar qualquer decisão. Então, assim, para uma embalagem dessa, foram 1000 coisas que a gente analisou. Ela é isso mais aqui leve existir. que o vidro também. Né? Ela é mais leve que o vidro, então aí você tem uma pegada de transporte. Exato. Então, assim, tudo vai ter um porquê, né? Então, por que você fez isso? Existe um porquê. Eu não fiz daquele jeito, porque daquele jeito, isso, tal e tal coisa não iam funcionar para mim. Muito bom. Eu nem imaginava que a Oliveira fizesse sequestro de carbono tão... Normalmente árvores em crescimento. Como a floresta amazônica, por exemplo, não termina nunca de crescer, ela é realmente essa potência que todo mundo quer o carbono dela, mas todas as árvores, né, e a oliveira a gente não arranca, né, não é uma não é um negócio que você fica plantando e replantando. Fica. Né? E cresce. E vai, né. Cara, esse tempo atrás eu vi umas reportagens lá desses negócios de Amazônia e tal, e, pô, tudo aquilo é um ecossistema conectado, né? O mundo é um ecossistema muito conectado, que tá numa desordem danada, mas a Amazônia que a gente tem hoje aí é alimentada pelo deserto do Saara lá, né? Polinizada pelo... Cara, é um negócio tão mágico, tão louco, né? A gente não pensa no nosso lugar no mundo, né? A gente pensa na nossa vida ali cotidiana, mas o que tudo que tem em volta... Tudo tão interligado, né? Exato. Então, se a gente tá falando de uma sustentabilidade do entorno ali, de uma fazenda,
a gente fala de uma Amazônia conectada com o Saara, assim, o negócio é muito mais complexo do que a gente só recolher o lixo, né? E aí, provavelmente a gente nem sabe qual o tamanho dessa complexidade. Não, com certeza não. Na nossa humilde ignorância, a gente acha que sabe, né? A gente tenta entender um pouco essa complexidade que é, né, cara? Puta que... Pô, e aí falando de embalagem, vai, que mais que a gente tem de embalagem? É esse tradicional, 250 ml, a gente tem esse daqui, quantos ml tem aqui? Esse aqui, 500. Então, essa vem só em 500. As edições limitadas, só 250. Tá, E a linha branca, a Coronet e o Blend, eles têm 500 também. tá, que aí. Então, ok, você já aprendeu, tá usando, gosta de usar no seu dia a dia, você vai usar um mais intenso, um mais suave, você usa. Você, não quero isso aqui, vou fazer comida para meus filhos, minha marmita do dia a dia, vou usar esse aqui. Pra mim, lá em casa, isso aqui é o perfeito, cara. Eu acho essa quantidade ideal pro... Porque, quantidade que eu uso porque você pra vai não usar estragar, e não cara. vai deixar... Então, a gente pensa justamente nisso. Como esse azeite aqui é um produto especial, ele tem pouca quantidade dele, etc., você vai saber onde você vai usar. Então, ele é uma embalagem pequena menor. Esse aqui, ele já foi pensado assim para um uso mais diário mesmo. Então, quanto mais... uma pessoa sozinha, por exemplo, vai usar uma lata dessa por mês. Se usar o mínimo recomendado pelos médicos, o mínimo é entre 20 e 60 ml, bastante, até a recomendação antiga era de 20 ml por dia. Agora, até 60 faz muito bem à saúde, até melhor. Mas se você usar mais ou menos 20 ml por dia, uma dessa aqui, 20 dias, um mês, termina. Então, e aí também, o Coronet e o Blend, você vai usar assim, se você tá se aí se uma família maior, utiliza mais, né? Ah, vai que vai, né? Tem os Cheeto que tomam umas colheres de azeite, assim, por... Tem. É muito na moda os shots, né? De azeite de manhã, a Hailey Bieber faz o shot. Só que o bom é que azeite tá na moda, então a Dua Lipa faz o sorvete com azeite. É fácil que a gente consegue falar, tá tudo na internet, então a gente consegue... Tá nas trends. Tá nas trends, exato. Tá no hype aí. Então, o shot do azeite de oliva, que você pega um azeite alto em polifenóis, azeite de altíssima qualidade, e toma de manhã. Ele vai ajudar no trânsito intestinal e é a quantidade de azeite com os polifenóis que você precisa, né? Assim, já começa o dia com ele. Não há necessidade de você fazer isso. Assim, especificamente, se você tiver com constipação, isso vai ajudar você bastante. Mas, assim, do ponto de vista de polifenóis, de quantidade de gordura específica, se você usar na sua alimentação todo dia, você já tem a quantidade diária do que você precisa. Né? Então, cozinha com azeite, usa na salada, fica em cima do feijão, azeite com feijão, é maravilhoso. Cara, Uma vez eu lembro tem uma entrevista do Jô, muito antiga, e ele fala, eu não sei com quem que ele estava conversando, e ele fala assim, mas sabe o que eu gosto? Eu gosto de abrir a minha geladeira de madrugada e pegar feijão frio e colocar azeite em cima. Ó, eu não chego nessa loucura, mas eu gosto de fazer uma piscininha de azeite no meu arroz com feijão, cara. Eu adoro. Então, Eu cada um com adoro, essas loucuras. cara. Tá? Aí tem a moda do azeite com sorvete, que é uma delícia. Mas você usando no seu dia a dia de Confesso que essas daí eu tenho um pouco de dificuldade. A mesma coisa de pegar uma batata frita e pôr no sorvete. Tem uns negócios que eu falo, puta, será que vai dar certo? Então, Não é porque possível. você tá pensando com a cabeça do azeite ruim. Assim, eu vou colocar. Doce com azeite é um negócio assim que a gente não tá acostumado e é o que mais muda tudo. É mesmo? Tudo. Então, por exemplo, eu faço bolo, eu só uso com azeite. Bolo de laranja, bolo de nada. Além de você substituir uma xícara de óleo por insaturado, óleo de soja, não saudável, que não vai ter gosto de nada, o seu bolo vai ficar incrivelmente mais saudável. Porque é outro tipo de gordura, você tem os polifenóis, e vai ser muito mais saboroso. Então, bolo de limão, bolo de laranja, bolo no geral você faz com azeite. O sorvete com azeite e flor de sal, não parece que você está comendo azeite. Então, assim, a gente pensa assim, vou colocar o azeite sempre no salgado, mas o azeite, às vezes tem um azeite na sobremesa, você não sabe que é azeite, aquilo lá tá espetacular e você não consegue identificar que é aquilo azeite. Porque foi tão bem harmonizado, tão bem feito, que você não consegue definir que aquilo é aquilo. Mas muda completamente, é outra experiência completamente. Então, mousse de chocolate com azeite. O que mais de doce com azeite? A gente fez... curd de limão ao invés de usar... Vocês fazem algum tipo disso na comunicação? Fazendo? Tem. Muito bom. Tem. A cookie de chocolate com azeite, panqueca, iogurte de manhã com salada de fruta, se rega com azeite, mel. Assim, realmente muda muito a experiência.
Porque tem que trazer elucidar isso de uma forma mais prática pra gente, né? Não, a Porque- gente tem receita lá, às vezes eu posto, às vezes meu filho faz receita. Muito bom, muito bom. Pô, e aí a gente entrou nesse negócio aí, pô, você falou do Dua Lipa, eu sou muito meio fora do mainstream aí, eu não entendo muito essas coisas. Ah. Mas estamos falando da comunicação digital aí, levar a receita pro público. Como que você acha que tá hoje a questão da comunicação do mercado de azeite, desse azeite classe AA com o público brasileiro, né? Assim, o vinho brasileiro, eu acho que num paralelo, a gente sofreu por muitos anos também essa questão do preconceito. Afinal, Complexo de vira-lata. mas era um preconceito, assim, justificável. Produzia-se muito vinho ruim, né, na média. Uhum. E o azeite, aqui no Brasil, não se produzia o azeite ruim porque não se produzia. Mas é a questão de você ganhar espaço no mercado com um produto de alta qualidade, né? Como que tá o processo de comunicação, assim? Existem órgãos que colaboram com esse processo? Ou é uma coisa muito... Pô, a gente é o lagaragá e a gente vai na raça e vamos que vamos para poder mostrar tudo que é o produto que vocês têm. Somos pouquíssimos produtores. É. Pouquíssimos. Existem associações, existe uma associação nacional que trabalha ao máximo que pode, etc. Com as limitações que ela As tem ali, limitações né? que ela tem, etc. Então, assim, é na raça. Cada produtor vai fazer a sua feira, vai explicar, vai fazer provar. Eu acho que... porque... lembrando que a olivicultura, ela vai ter um custo de implantação e aí você vai demorar para ter a azeitona e aí você vai ter que comprar garrafa. Então, assim, para muitos produtores que são bastante pequenos, nós somos pequenas, né? Mas tem produtor que tem 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Então, imagina que para Vocês ele, têm a gente tem 170. Tem produtor que hectares? tem 300, tem produtor que tem 300, tem produtor que tem 500, tem produtores maiores que a gente seria, sei lá, no Brasil, o médio. Mas, então, assim, não é todo mundo também que vai conseguir fazer o vídeo para postar. Sim, Então, sim. assim, é na raça mesmo. E numa curiosidade, quanto se produz, assim, uma Coronet que lá fez 20 quilos, ela faz Pode fazer. no ápice 40, dela ali. Vai, sei lá, 20 quilos na média ali. Quanto que você extrai dessa... Para fazer 1 litro de azeite, a gente usa entre 8% e 12%, às vezes 15%, não sei o quê, mas a média é mais ou menos essa, 10%, 12%. Então, você precisa de de bastante azeitona para fazer azeite. Então, Tá. para fazer 1 litro de azeite, você tira 10 quilos. Tá, então uma árvore ali... Vai fazer se 2 fiz litros, 2 3 litros, 4 litros, depende. É pouco, né, cara? É. Ou de qualidade, né? Mas mesmo assim, você pode fazer sem qualidade do mesmo jeito. O negócio de deixar um pouco mais a fruta no pé aumenta a produtividade da árvore? Tem uma... Não, deixar a fruta no pé, ela vai amadurecendo. Então, Tá. ela começa verde e ela vai ficando preta. Pretinha, Pretinha. Aí então ela vai mudando a cor da casca, até que uma hora ela fica com toda a casquinha preta e por dentro ainda ela é verde. E aí depois ela começa a vir com aquele roxo por dentro da fruta. Então, você tem aí um limite entre um azeite verde e um muito maduro, um azeite sobremaduro. Mas não aumenta a produtividade no... Tem pesquisas que dizem que não. A grande maioria dos produtores acha que sim, mas tem muitas pesquisas que já comprovam que não. Só o azeite tem qualidade diferente. Então, por isso que antigamente se colhia em dezembro. Porque se essa azeitona estava verde em setembro, outubro, que é hoje quando a gente começa a colher na Europa, por exemplo, e todo mundo colhia em dezembro, era quando a fruta já estava completamente preta, ela já estava caindo da árvore. E aí você já tem um azeite já de frutas sobremaduras. O azeite não tem tanta saudabilidade, porque ele perdeu os polifenóis protegendo aquele azeite ali dentro. E esse azeite ele vai ter menos nuances verdes, ele vai ter uma coisa muito mais madura. E aí ele vai ficar pior mais rápido. Vai ter menos proteções naturais contra a luz, calor, etc. Tá, boa. Pô, e aí, analisando hoje o cenário, a gente tá falar de um 2000, a gente tá falando de 15 anos aí de produção de azeite a nível Brasil, né? O que a gente pode analisar aí para os próximos 10 anos, assim? Tá surgindo novos produtores, a gente tá vendo muita gente plantar oliveira, como tá o mercado hoje? A gente vinha num ritmo muito bom lá desde 2013, 12, 13 e tal, de aumento, cerca de 20% de crescimento ano a ano.
alguns olivais não tinham entrado em produção, então hoje em dia, a princípio, a gente tem cerca de 10 mil hectares no Brasil inteiro, sendo que Brasil e regiões produtoras, Rio Grande do Sul, Serra da Mantiqueira são as principais. Tem alguns produtores em Santa Catarina, alguns produtores ali em Paraná. Existem outros produtores espalhados um pouco, mas as principais regiões produtoras é Rio Grande do Sul e Serra da Mantiqueira. E com os últimos 2 anos que a gente tem uma produção muito ruim, que foi devido às chuvas, deu uma parada, né? Porque se você não está produzindo, você também não vai investir Tem que nisso. dar um tirar Você dinheiro tá, pra não tem, investir, né? Não. mesmo pessoas assim, eu vou fazer, mas aí, tipo, ninguém deu, mas então que negócio é esse? Tá? A gente estava vendo num crescimento, e daí tem o risco né, de não ter, então isso acabou diminuindo, mas a princípio tem bastante gente querendo investir nisso. Tende a crescer, né? Então, basicamente, Rio Grande do Sul ali, Serra da Mantiqueira, que tá um pouco mais perto da gente aqui, tem um pouco mais acesso. Aqui na Serra da Mantiqueira a gente tem as plantações de altitude e tal. Olivicultura de altitude. Lá no Rio Grande do Sul, qual que é a altitude que vocês estão hoje? A gente é 40 metros acima do mar. Então vocês estão no... É bem planinho. É início das coxilhas. Tá. Dos Pampas Gaúchos. Porque aqui a gente tem uns negócios a 1.800 Bem metros de altura. E íngreme pra caramba. Então, ali, então, assim, se você vai olhar um olival na Serra da Mantiqueira, ele é completamente diferente de um olival no Rio Grande do Sul. Você vai ter características específicas. Então, você não consegue mecanizar. Sim. Você tem outras questões ali, outras dificuldades próprias de lá. E a Serra da Mantiqueira tem verões mais chuvosos do que o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul pode ter um pouco mais de chuva em época de polinização, em inverno, essas coisas, mas costuma ter verões mais secos. A não ser quando tem alguma questão aí climática que acontece, né? A gente tem, quando a gente vai pra Europa, lá é muito comum a gente ver oliveiras no meio de plantação de vinho, né? Uhum. Tem alguma pretensão aí de ter algum vinho do Lagaragá? Como é que tá isso aí? Vai entrar nessa loucura? Não. A gente quer aumentar produtos, mas sempre com base no azeite de oliva. Não vai pisar no ladinho de lá, não, né? Não. Eu acho que é um complexo, é um produto mais complexo, tem as fermentações, eu acho que a gente ainda está aprendendo esse, né? Vamos fazer. Vamos com calma, né? Porque, pô, eu não sei quanto custa, assim, a implementação de 1 hectare de oliveiras, porque no vinho, cara, é um negócio absurdo, que vai de 250 a 350 mil, né? 1 hectare. 1 hectare, depende da região que você tá e tal. Você está colocando compra de terra, não? Não, então é implementação só. Não, então, assim, para implantar um olival, depende de quantas mudas você coloca. Então, você vai fazer o mais adensado mesmo. Distanciamento e tal. Tudo isso vem, mas seria 20, 25 mil reais o hectare. Não, é mais pé no chão, né? É mais perto de um café ali, que é uns 50 mil por hectare, mais ou menos. É uma outra... Uva realmente é um negócio bem, bem caro, né? Pô, então, hoje vocês têm 170 hectares, como é que tá o planejamento aí de expansão, realmente aumentar a linha? O que vocês têm visto aí no curto prazo? A gente tem áreas do nosso olival que ainda não entraram em produção, né? Porque a gente foi plantando a cada 2, 3 anos, a gente vai implantando um pouquinho mais. Então, a gente ainda não... Tá com a produção 100%. Existe um potencial específico que a gente entende que esse olival tenha, mas a gente ainda não atingiu ele. Então, a gente tá vendo, assim, né? Quando você pega 2 anos muito ruins, aí você... Vamos ver se Vamos dar uma respirada. Mas, assim, não sei se vamos aumentar. A gente tem uma área para aumentar o olival até 2 mil hectares. Muito bom. Talvez não chegue tudo isso. E hoje, se alguém quiser ir visitar lá, tem como? Como é que funciona isso? Tem um receptivo? Tem como. A gente pode marcar, a gente reserva, então pode falar com a gente Site, um horário, no Instagram. site, Instagram, em qualquer lugar a gente responde. Tem o telefone de contato e aí a gente marca. Então, a gente recebe muito. A escola da região, faculdade de arquitetura, faculdade de engenharia. Eu quero ir ver a sustentabilidade. Eu quero ir ver o projeto de resíduos. Eu quero ir ver tratamento. Então, cada grupo vai ver alguma coisa específica. A gente sempre passa pelo azeite, mas cada grupo vai ter ali o que ele quiser. Então, se alguém quiser só saber como é que é feito o azeite, etc., a gente recebe. Muito bom. Pô, tu imaginava que quando você tava fazendo direito lá, sei lá, 15, 20 anos depois, você ia estar
tipo, nesse universo Não. tão... um negócio tão profundo, assim... Quando eu fiz direito, eu sequer sabia o que eu queria fazer da vida, né? Geralmente acontece isso, né? Então, assim, não imaginava porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da vida, mas aconteceu dessa forma e foi assim, aí foi eh, trabalho, dedicação, aprendizado e fazer um negócio assim que realmente assim é muito novo. E quando a gente vai pensar que é um azeite tão ancestral, faz parte da humanidade mesmo, azeite de oliva, né? Antigamente se usava só para lamparina, depois passou a usar para alimentação. Tem É uns que perfume. vendem aí que devia ser só pra lamparina também, né? Tem, Tem uns Tem. negócios aí que... tem. Mas tá melhorando, né? Não, Então, tá, é brincadeira, só uma piadinha. tá melhorando, assim, existem as fraudes, claro, mas É verdade, eu pulei esse tópico aí. Vamos entrar nessa seara, porque assim, como é um produto que a gente não tem muito domínio, não é uma coisa que tá no nosso, a gente não é muito técnico, né? Não é que nem, sei lá. Pô, o principal problema que a gente não sabe provar azeite é porque a gente nunca teve à disposição esses azeites. A gente não tem comparativo. Então, assim, se a gente toma um suco de laranja podre, a gente sabe que aquele suco de é laranja tá isso, uma podre. boa comparação. O azeite a gente não sabe. Porque a gente sempre teve azeite fermentado, rançoso, etc. O que vinha pra cá. Você acha que alguém vai mandar pra gente produto maravilhoso que tem lá? Não sei o que. Né, a gente tem mercado que paga esse produto maravilhoso? Tem Geralmente que pensar vem nisso. o, né? E aí, hoje, as coisas mudaram. Né? A gente tá falando de lá atrás. Então a gente tem essa memória nossa desse produto que a gente nunca sabe o que que é. É como se a gente nunca tivesse tomado suco de laranja na vida. E alguém entregasse um suco de laranja podre e a gente falasse, que gostoso. É a nossa memória. Então, mas tem essa questão do frescor, tem essa questão da memória, mas tem uma questão que é específica, que é o seguinte, a gente não consegue identificar uma mistura de óleo e azeite. Porque isso é uma questão química, ela é de perfil de gordura. Então, assim, se alguém colocar um azeite bom com um azeite ruim, com óleo de soja, talvez a gente não consiga perceber. A gente já percebeu uma diferença, talvez, na boca de Untuosidade ali. untuosidade, vai ficar mais, talvez, tá mais rançosinho e tal, mas a gente pode ter uma dificuldade nisso. Normalmente não se faz isso, se faz óleo de soja com azeite ruim, porque é justamente para dar aquele aroma que a gente percebe. Então, isso é um teste que a fiscalização faz, que tem que ser um teste químico feito. O que dá para fazer, o que a gente pode fazer é sim provar. Então, assim, não dá para comprar todo dia o azeite extra virgem brasileiro fresco, porque eu não tenho esse Budget. budget para fazer isso no meu Vida mês. real, vida real. Então, compra provo, etc. Toda vez que você comprar um outro azeite, você tem um comparativo. Você já sabe como é que é. Prova desse jeito que a gente provou. Então, assim, agora você tá entendendo o que que é mais ou menos. Ele pode ser mais suave, mas ele não vai ter aquele defeito da marca. A gente tentar fazer um comparativo com o que a gente tem em casa, pegando um que a gente saiba que de fato tem qualidade. E aí a gente vai conseguir sair um pouquinho de algumas burradas que às vezes a gente faz. E o principal é desconfiar de preço muito baixo. Então, preço muito baixo, Não tem azeite, milagre, né? não tem milagre, né? Então, assim, o cara tá vendendo óleo de soja com preço de azeite extra virgem mais commodity, mas é óleo de soja. Então, você tá pagando mais óleo de soja. Então, você precisa saber isso minimamente, provar o azeite fresco para também não cair nisso e não pegar o mais barato. Tentar entender o que que você tá consumindo. Muito bom. Ô, Glendai, se tivesse que olhar para aquela mocinha lá de 2013 que estava iniciando nesse mundão do azeite, pudesse encurtar um pouquinho o caminho, que conselho você ia dar para ela lá atrás? Encurtar o caminho? Alguma coisa que tivesse ser menos complexo. Eu acho que às vezes, né, assim, tem uma coisa que quando eu vejo, assim, tipo, que a gente fez um azeite premiado no mundo inteiro, com toda a sustentabilidade que lá atrás a gente imaginou, que a gente nem sabia que era possível fazer. Falei assim, caraca, eu fiz tudo o que eu quis fazer. E mais um pouco. Exato. Tudo que a gente pensou, imaginou, defendeu, foi atrás, etc., aquilo aconteceu. Quando você está fazendo, parece que você imagina que, né, assim, será O que eu vou processo é conseguir? diferente se analisar isso, né? Então assim, tipo, você vai conseguir, né? Você acalma, faz o que você acredita que vai dar certo. Muito bom. Antes da gente fazer um brinde, acho que dá pra gente falar bastante coisa, né? Faltou algum tópico aí, você acha? Porque quando não foge do vinho, Nossa, eu acho que a gente falou bastante coisa. falamos, né?
Contamos uma história bonitinha, todo o percurso. Sim. Entramos em alguns temas mais polêmicos, outros mais técnicos. Acho que deu pra... Muito bom. Pô, antes então da gente fazer um brinde, a gente vai brindar com azeite, não vamos brindar com vinho. Só te dar um presentinho aqui do nosso apoiador. Não sei se você gosta, mas tem uma cervejinha Ah, adoro. especial ali de Ribeirão Preto, SP330, uma das cervejarias mais premiadas de 2025 lá da região. Parceiraça nossa aqui do Somcast, Last Kiss. Então, você gosta de um bom rock and roll e uma boa cerveja. Tio Limonge lá, nosso cervejeiro argentino roqueiro, faz uma das as melhores cervejas de Ribeirão. QR Code tá na tela aí, aproveita aí para poder mandar uma mensagem pro Tio Limonge, pede um desconto lá, fala, tio, vi no Somcast, quero um desconto. Tu quer Eu vou aproveitar? dar um pra você Aí também. sim. Tava esquecendo Nosso já, hein? lançamento já ia finalizar sem eu te dar. Eu não ia esquecer não, rapaz. Tá de brincadeira. Ó, aí, produção, tá errando bem a câmera, hein? Tira o vinho da produção. Aí, galera. Pô, vou abrir. Enquanto eu agradeço nossos outros parceiros aqui, então. Nossa tábua maravilhosa aqui com... Pô, em Câneva. Ah, tá aqui, ó. Agora eu vou mostrar de novo. Tentar não derrubar e não fazer cagadinhas. Vai, produção, mostra aí. Deixar mais... Ô, tá difícil, hein, produção? Tira o vinho. Olha lá. E essa embalagem aqui a gente consegue comprar também? Não, essas aí são presentes. Ah, pô. Que isso aqui ia ser legal, a pessoa poder comprar pra presentear também, né? É, pô, legal. Bacana. Obrigado de coração. Vai ficar como a sugestão. Sugestão, total. Então, só voltar aos agradecimentos, então. Cervejaria SP330, tio, aquele abraço. Nossa tábua maravilhosa aqui com charcutaria da Encâneva. O Gão, meu querido amigo charcuteiro maravilhoso. Pô, charcutaria artesanal paulista aqui, urbana, coisa linda. Queijotra com nossa tábua de queijos maravilhosos aqui. Elvião, aquele abraço. Roubei tua entrevistada aqui hoje. Pô, quer fazer uma aguinha personalizada para o teu business também? Estoque d'água. Eu já tô na minha segunda garrafinha aqui para poder fazer uma limpeza de paladar entre um azeite e outro, assim como no vinho ou na comida. Uma aguinha com gás vai bem demais. Então vamos fazer um brand direito. Estoque d'água, manda mensagem pro Tamer lá, fala que você viu no Somocast e pede um descontão. Agradecendo ao nosso apoiador também, Triuva, que mandou esse Fopa Ambrose aqui, um Cabernet Franc que tá sensacional. Lucas, que a gente entrevistou lá, em breve deve ir pro ar, não sei se já foi ou vai ainda, porque eu não sei mais ou menos como é que tá a agenda, mas tem 10% de desconto na Triuva, acessa lá, Somocast 10 também, nosso cupom, tem na descrição aí todos os nossos parceiros, tem o Instagram da Lagaragá, o da Glenda a gente vai passar se ela permitir ou não, a gente coloca lá, porque às vezes a galera tem o Instagram travado, então a gente coloca o da marca lá e tudo certo, beleza? E é isso. Glenda, pô, vamos brindar, eu vou brindar com azeite contigo. Qual você vai brindar? O último, esse é o último. Acho que o meu também é o Italiano, é isso. Galera, saúde, obrigado pela participação, por elucidar muita coisa desse universo que é tão, tão lindo. Imagina, obrigada a você. Espero que as pessoas ouvindo tudo isso comecem a valorizar mais o azeite brasileiro também. Não, total, estamos aqui para isso, para ajudar esse fortalecimento desse néctar aqui maravilhoso. Saúde e vida longa ao Lagaragá.